mais um podcast, bem-vindo ao podcast, né, Sérgio? Podcast and Coffee. Eu sou o Renato Ferreira, conhecido como Fuzzy. E eu sou o Sérgio Kossedinski, conhecido como Sérgio. Sérgio, hoje eu tô empolgado, mano. Sabe por quê, velho? Porque hoje eu vou ser tipo aquele isqueirinho, sabe? Aquele cara que bota fogo, sai correndo e vê o que acontece. Hoje a gente tá com um entrevistado que eu fiquei sabendo por aí que o cara não mede palavras, né? Nenhuma. Vai ser meio polêmico o bagulho aqui. Totalmente. Né? E é isso que nós vamos buscar no dia de hoje. Então, quem nós temos aqui? Mr. Ed Polish. Grande Eduardo Nepomucemo, conhecido como Mr. Ed Polish. O nome do nosso programa de hoje é Quebrando Tabus do Detail. É isso. Nós vamos buscar alguns tabus que é tabu, hein? Gente, eu não preciso falar nada. A gente é de uma profissão em que tabus, paradigmas, achismos estão em alta. Isso. Muito em alta, né? Muito em alta. No Brasil, então, eu multiplico por 1000. E a gente trouxe o Edu, que é um cara extremamente estudioso, que vai sempre na fonte, com seu bastão de beisebol, com a sua serra elétrica, quebrar todos esses tabus. Nesses tabus. Bom, Seja bem-vindo, muito bem-vindo. tá, ao podcast. Obrigado por aceitar o convite. Valeu. Tá? Obrigado por estar trazendo um tema que eu acho que é difícil a gente trazer nessa clareza que nós vamos buscar, né? Nessa honestidade, nessa transparência, tá? E é um tema que nós vamos abordar a fundo e eu acho que você tem muito a agregar, tá? Boa. E quebrar alguns tabus e algumas dúvidas, né? Quem é? Muitas dúvidas vão ser sanadas aqui. E nós vamos tentar trazer alguma dessas dúvidas, tá? Quem Então, é Eduardo? É isso que nós vamos perguntar. Seja bem-vindo, em Valeu. nome da Sérgio, de mim, da Valeu, Leite, de Sérgio. todo mundo. Tô vendo que você não tá nervoso. Então Não, já tô vamos de começar boa, tô de boa. metendo o dedo no bagulho. Quem é o Eduardo, mano? Ah, não, peraí. Eduardo? Ele não pode falar quem ele é sem um momento. Lá vem ele. Puta, eu esqueci do momento. Você não sabe, né? Não, Puta, mas a produção precisa trazer uma vai peruca. ser mais pô. zoeira. Não, porque não, antes de não. começar o podcast já rolou uma zoeira pesada. Não, mas essa aqui mas pode ir, Sérgio. Lá vem ele, Mário Gabriele, Cinderela. Não, pode olhar pra ele, mano. Fica à vontade. Mano. Olha pra ele, Não, mano. Ele é jogador de videogame. Ele é lutador de jiu-jitsu. Ele é viciado em filme de terror. Ele é um cara muito gente fina. E ele é uma lombriga ambulante porque não para de comer um minuto. Eu estou aqui com... e também é de telha. Tem esse detalhe, né? Professor da E DEA, professor, né? professor da DEA, técnico da região centro-oeste da DTO Shop Brasil. Boa. Enfim, eu estou aqui com... Lá vem ele. Ed Polish. Agora sim, depois dessa minha apresentação, Agora Mário pode começar. Gabriele. Você ficou até sem graça, né? Dispensa comentários, né, mano? O currículo é bem variado, né? Lutador de jiu-jitsu, DT, jogador de videogame, lombriga. Lombriga ambulante, porque gosta de comer pra caramba. Qual que é o seu prato preferido? Não tem papo. Não tem, Olha o mano? nível do negócio. Não, por O quê? cara é tão devorador de paradas que não tem prato. Você mora onde? Eu sou de Goiânia, Goiás, terra do Piqui, o Sérgio. Terra do Pequi. É um lugarzinho bom, pra quem não conhece, vão lá. Olha. Bota bom nisso, hein? Não, E bem da não hora, tem um bem prato da hora. preferido. Não tem. Mas eu gosto Tem de alguns, praticamente fala assim, tudo. tem alguns. A gente foi lá no restaurante chinês, japonês, e a gente comeu praticamente tudo que tinha no cardápio. Tipo assim, tinha umas coisas lá que a gente nem sabia o que era e... E só comeu. comia. Aí a só gente, comia. tipo assim, tava eu, ele e a Gabi. Eu e a Gabi tinha com mais cautela, né? Entendeu o que a gente tá... O bicho Hoje devorava ele já tudo. tava Tipo lá, um Tasmania, já- sabe? isso aí. Aquele furacão do... Eu olhava, o que é isso aqui? Pô, Bom, manda pra dentro. Metabolismo Vou dele é contar- dia, né, mano? Vou Porque- contar uma, posso contar? Pode. Ixi. Primeira vez que esse cara veio pra São Paulo, ele veio com um grande saudoso Milano, aquele abraço Milano, que é um grande parceiro nosso de negócios lá do Centro-Oeste. A gente foi visitar... fomos visitar alguns estúdios na região. Isso.
Eu levei você pra conhecer Richelli, etc. Isso aí. E aí a gente tava com fome, lá na Anália Franco tinha um restaurante árabe aberto, era o que a gente tinha mais próximo. Vamos comer. Eu dei 2 garfadas e quase vomitei. O Milano idem. Aí a gente falou, vamos embora daqui. Quando a gente olhou pro lado, esse cara já tinha comido o prato inteiro. Detalhe, com as 2 garfadas que eu dei, eu passei mal o dia inteiro e o dia seguinte. O Milano também. Esse cara não deu 2 garfadas, ele comeu o prato inteiro e estava extremamente saudável, feliz e alegre. Deve ter lombriga. Não, mas tem lombriga, velho. Não deu nada, não deu Já nada. tomou remédio de lombriga alguma vez? Tomei, vai. Então tá. O metabolismo dele é bom, Sérgio. É bom, É Então, bom. talvez eu seja pronto. Se sou eu e Sérgio, o metabolismo é tudo para as crianças isso aqui. Mas bom saber que você gosta de tudo, mano. Mas assim, começando aí pelo currículo variado, de jogador de videogame a detailer, né? Bem, esse sou eu, né? O meu início na profissão, eu acho que eu quero ser mais resumido hoje, porque a gente vai queimar mais lenha lá na frente, e põe queimar lenha nisso, né? A gente tem tempo, tem tempo. Eu comecei assim, pelo lado negativo, né? Comecei porque eu tava sem emprego, precisava fazer algo, só que eu tava muito ali de saco cheio, de fazer sempre a mesma coisa, eu nunca tava fazendo algo que eu realmente gostava de fazer. E eu, cara, vou dar um fim nisso, vou fazer algo que eu me sinta bem em fazer e vou atrás. O que eu gosto? Videogame não dava pra mim na época ali fazer nada com videogame, vamos pro segundo plano. Vamos pro carro, eu adoro carro, gosto de carro. Desde pequeno eu sempre gostei. Eu falei, o que eu posso fazer relacionado com carro? E aí eu vi alguma coisinha ali de polimento, aí brevemente sobre detailing. Beleza, não sei o que é muito ali não, mas pesquisei algumas coisinhas na internet. Dá pra comprar uma máquina com acerto do trabalho anterior, um pouquinho que sobrou ali da rescisão. Pô, tem uma graninha, vai dar pra investir. Comprei ali um potinho de massa, uma boina de lã, uma politriz e, vou jogar as caras aí pra ver o que eu consigo. Fiz uns anúnciozinhos, divulguei com alguns amigos e tal. Falei, agora vamos pra frente. Uns dias depois entrou uma mensagem, vi um anúncio e tal, quero fazer um polimento num Celta. Meu primeiro carro. Your first car? Um Celtinha prata. E eu, beleza, vamos fazer. O cara, qual que é o valor? 150 pila. Eu pensei, tô cobrando já um valorzão bom no polimento. Né, Porra, vai dar bom isso aí. E aí eu cheguei, fiz o serviço lá, o cara gostou pra caramba. Gostei do trabalho, Edu, vamos fazer o outro, que se eu pegar outro carro, você faz, eu quero que você faça. Aí depois um golzinho bola, o segundo carro, golzinho bola branco, não esqueça também. Mesma coisa, eu quero polir o carro, falei, vamos na hora ali. E, 150, eu já juntei, 300 pila polindo o carro, caraca, tô bem de vida agora, pensando, né? Comecei bem. Você tinha quantos anos? Tinha 24 anos. Hoje você tá com? 27. Então seu primeiro carro faz 3 anos atrás. 3 anos atrás. Algum tempo atrás a gente gravou um programa com a sua sócia. Uhum. E só assim, resumindo, a gente falou um assunto muito interessante, ela até finalizou com isso, dizendo que esse negócio de tempo de profissão, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu sou melhor, é uma coisa que muitas das vezes não é um ícone, um requisito importante para dizer o quanto você é qualificado. Sim, de certa forma rola muito um preconceito, aconteceu comigo. Esse cara é um monstro e tem 3 anos. Você já sofreu com isso? Por conta da idade, as pessoas pensam que para você saber algo, para você ser bom em algo, você tem que ser um cara barbudo, cabelo grisalho, com 20 anos de profissão. Aí sim você é realmente bom nisso, mas eu acho que experiência é o bom uso do conhecimento que você absorve e isso relacionado ao tempo também. Hoje nós temos a base vindo com conhecimento e vindo atrelada a uma experiência. Antigamente era experiência, vinha a experiência, acho que a própria sua sócia falou, né? Era muito escasso essa busca de informação, exato, né? Exato. Então acho que tá tendo esteja tendo essa inversão, cara. E a gente tá entrevistando muita gente nova, mano. Essa escassez de informação, o cara tinha que conseguir a informação como? Trabalhando. Isso, experiência. Se acontecesse algo bom, ele ia ter o feedback daquilo, se fosse ruim da mesma forma. Aí ele ia tirando algumas conclusões. Então as informações também não eram aquelas informações tão precisas. Na época era, lembra, Sérgio? Na época era Larousse Cultural. Larousse Cultural. Outra, e tinha outra, era Barça, não era? Você podia escolher, né? Era Barça. Ou a Barça ou a Larousse. A Larousse eu lembro que era mais fininha. A Larousse não era? Porque minha mãe assinava. Coleção. Nossa, a minha mãe assinava o jornal O Globo.
Puta, é E a verdade, cada mano. semana ou a cada mês você ganhava uma Você unidade da lembra Larousse. disso? Você lembra disso, mano? Eu não vou falar disso, que você acha que é mais da idade de você. Eu fiz trabalho na escola, Não, aí na é muito... Barce Larousse, velho. Ah, isso Era é... vermelhinha, não era, Sérgio? Vermelhinha, capa, couro, vinho. letras Essa era a douradas. informação que nós tínhamos Não, antigamente. você tá falando aí, eu tô imaginando que vocês estudavam com dinossauro. Então, isso, velho. Esse aí já tinha pelo menos um Pentium 133 para fazer uma pesquisa de escada. Eu queria ter um computador desse, mas não rolou na minha infância. Não teve, mano. Infelizmente. Mas eu vou comprar um desse agora só de raiva. Só pra Pois é. ter, mano. Só pra Você ter. vai ter que Só pra ter. ver o- Hoje em dia deve valer o valor de uma casa um computador desse, hein, mano? É histórico. Não, continua. É, que mas a gente é meio maluco, a gente para assim. Não, do É, a nada, gente é tá muito ligado? louco, a gente é surtado, mano. É. Continua aí. Esse conceito de que você tem que ser super experiente em relação a anos de profissão, acho que isso já é um primeiro conceito que a gente já quebra aqui. Isso. Porque E você hoje- está sendo responsável por porque isso se também. você tiver dedicação de buscar conhecimento e de manter isso na sua vida, você em um ano você pode adquirir um conhecimento que um cara de 10 anos de profissão não tem. Simplesmente às vezes nem não tem e vai gerando ali uma certa rivalidade com quem busca conhecimento e quem está ali querendo só ficar na média também. Acontece muito com esses profissionais que já se estabelecem e eles já não precisam mais saber de nada porque eu sei tudo. Eu consigo fazer E é um dos maiores erros do DTLs hoje, porque o mercado ele é atualizado, todo santo dia tem alguma coisa nova ali. Se você não quiser acompanhar, logo você está no fim da fila. Né? Talvez porque ele passou um bom tempo sem atualizar e agora tá vindo com uma atualização Sim, muito Então, frequente, né? então, produção, Ô, Sérgio, Primeira- falar produção, a gente não fez a minha vinheta, cara. Vamos ser demitidos. vamos ser demitidos. Não vamos ser demitidos da produção nem pra falar, né? Olha lá, fica ele quietinho rindo da nossa cara. Que não fez nem a vinheta. Ah, desculpa, mano, não é meu louco mesmo. A gente não E pior presta. que tomou café. Aí já. é, Mas calma, mano. antes da vinheta, Ah, antes da vinheta, vamos fazer a vinheta. produção, a gente já começou com a primeira quebra de tabu. Tempo de profissão nem sempre é um requisito de qualidade. Exato. Primeira quebra de tabu. É verdade. Primeiro, quebrado. Mas vamos à nossa Nossa, vinheta. vinheta, né? Antes de continuar, né? Vamos lá. Então, bem-vindo. Muito obrigado ao Rose and Coffee. Antes que esfriasse o café, aí ficaria difícil de engolir, que falar uma cara Nossa, bonita. eu ia bater feio ali. Mas Bom, então você sofre ainda isso, porque você dá aula também, né? Sim, sim. E os seus alunos falaram ou você sente isso nas redes sociais? Não, aconteceu aqui dentro, na DTI Shop. Quando eu vim na minha penúltima Porque, viagem... só pra saber, você dá aula na DEA, na Isso, DTI, na DTI Elite Elite Academy. Academy, Eu sou com uma professor- técnica. Eu e a Gabi, a gente é os professores, né, do curso Hammer Down. Certo. A gente está lecionando esse curso lá. Tivemos a nossa primeira turma agora, né? No último final de semana. Uma baita de uma turma, alunos aplicados. Um curso que eu não tenho nem palavras para descrever, de tão produtivo que foi. Rolou um pouco de tensão, né, Sérgio? o nível de complexidade do curso desse cara e da Gabi parece que eles se falaram assim. Vamos botar um negócio bem difícil pra quem se superar se tornar um Mas top todos das conseguiram. Dependendo da complexidade, teve o aluno resultado que foi. queria ir embora do curso, ali no meio do curso queria É um largar negócio tudo, aqui. mas... Sabe aquelas palavras cruzadas, Sudoku, nível avançado, que só quem tem 15, 20, 30 anos fazendo as palavras cruzadas consegue fazer? Era uma parada dessa, só que de polimento. Mas todos conseguiram, com maestria ainda. Todo mundo saiu perfeito, provado. perfeito. A turma Isso é foi importante sensacional, saber. E todos conseguem, desde que experiência ou sem experiência. Sim. O que a gente via muito é o seguinte, o cara lá queimando a cuca, e daqui a pouco vinha o Edu, a Gabi, pegava na mão do cara, mostrava assim, Só dá uma ajeitadinha. o ângulo não é esse, pá, daqui a pouco Desenrolava. o cara tava fazendo e tal, aí, pô, é isso aí, pá. Aí já comemoravam juntos também e tal, e... A gente Legal. botou a cabeça dos alunos realmente Isso, pra funcionar. E Que é a metodologia da DEA. Sim, A metodologia da DEA é o seguinte, PBL, metodologia baseada em um problema. Sim. É criado um problema, é dado espaço para o aluno fazer o possível para resolver, o professor se torna um espectador que só entra como agente de mudança se houver necessidade. Isso é DEA, pessoal. Legal, o mano. curso ele nunca foi feito para ser fácil, porque o conceito disso tudo é o aluno passar por dificuldades no curso, para que quando ele tenha ali esse tipo de problema apresentado no dia a dia dele, ele consiga desenvolver de maneira muito mais fácil. O curso está lá para ele quebrar a cabeça lá. No dia a dia Legal. dele ele vai ser muito mais produtivo, ele vai resumir.
E voltando ali a parte da idade, sim, rolou muito aquela questão, pô, o cara é novinho, eu cheguei aqui na DT Shop, aí, putz, quem não me conhecia, não, mas sei que o Edu, pô, pensei que ia chegar um cara velho aqui já, Nossa, calejado. O Jorge falou isso pra tu, o Anderson falou isso pra tu. Os vendedores têm que falar Você isso é o pra ele. professor mais novo da DEA, tô errado? Eu e a Gabi somos mais novos, a gente tem a mesma idade, 27 cada um. São mais novos, né? Não, eu sou mais novo, para com isso. Eu sou mais novo. Se são mais novo, eu sou jovem, pela brincadeira. Pelo amor de Deus. Não, aí vocês estão forçando a barra. Mas não, Mas a idade, sim, realmente, eu não vejo que ela atrapalha, porque eu confio muito no que eu faço, confio no meu trabalho, eu confio no trabalho que eu e a Gabi faz também. Então, a gente nunca foi empecilho pra gente, mas apesar de saber que a idade é um conceito aqui no Brasil de que se você não tiver anos de profissão, você não é uma referência para falar sobre nada. Certo. O cara só pode falar se ele tiver 10 anos. É muito que o mercado prega, mas isso não existe, porque eu me dediquei em 3 anos a absorver um conhecimento que a pessoa que estava lá há 10 às vezes nem absorveu também. Certo. Então eu comi, vivi, respirei isso, né? Aquele conhecimento. A ponto de 6 horas da manhã, num domingo, eu acordar para ir ler, traduzir informação e, putz, o que é isso, cara? E quebra a cabeça, anotar. Às vezes eu achava conteúdos que não tinha nada traduzido e tinha que ficar pegando. Então você buscou esses de fora mesmo, autodidata e... É porque assim, eu não me senti confiável na questão de buscar conhecimento dentro do Brasil, porque eu já via que tinha muita coisa que era repassada aqui, muito conceitozinho falso, na verdade, que são conceitos que, cara, não valem de nada quando você vai aplicar no seu dia a dia. Que são regras que prendem você a ponto de você não ser produtivo. Você quebra a cabeça porque você quer ficar preso naquela regra e você não desenvolve. Então, eu falo, vou direto na fonte, igual o Sergião falou. Eu vou realmente ver de onde essa informação sai de maneira mais direta. Sem ninguém ficar moldando essas informações a ponto de me prejudicar como profissional. E o muito louco, né, Edu? Que a gente percebe aqui no Brasil que se o cara às vezes não consegue fazer algo no DT, professor, ele não consegue fazer tal procedimento, às vezes por até falta de habilidade para tal procedimento, a primeira coisa que ele passa pro aluno é o quê? Cara, não faz isso não que vai dar um BO, isso aí não se faz no detalhamento e tal. Aí você começa a ver uns vídeos lá fora e você fala, caraca, como assim? Resolve. É porque o detailer hoje, o primeiro problema que ele encontra, a primeira reação dele já é desistir daquilo. Então, ele tem que saber, cara, eu tenho essa alternativa, não funcionou, mas o interessante é ele ter cartas na manga de desenvolver outras alternativas para resolver o problema. Pode até ser que ele possa usar de tudo e não resolva, mas o interessante é que ele tem ali na mente dele, poxa, eu tentei de tudo mesmo, agora, eu tentei uma vez com tal coisa e não resolveu. Como que ele vai garantir que ele realmente tentou fazer aquilo acontecer, trazer o resultado? Se ele realmente quer isso, ele tem que ter as cartas na manga. Você falou muito sobre ir atrás da fonte, fazer um esforço, estudar. Mas assim, não é qualquer um que consegue chegar na fonte não, né? Não é uma a gente tem um problema no DT, que é o seguinte, as fontes boas, as informações originais e de qualidades são obscuras, não estão assim abertas e de fácil acesso. Sim. São informações mais restritas. Né? Isso, precisa de um esforço para chegar nelas. Você está trazendo para o Brasil uma técnica, né, que você está difundindo, estou errado? Sim. Que é o tal do Hammer Down. Isso, o Hammer Down a gente vai chegar nele, mas... chegou um nível. A princípio eu comecei muito ali na parte de testar, meter a cara pra ver o que tal coisa traz de resultado. E eu fui, isso aqui resolve, isso aqui não. Teve situações que eu me frustrei porque o resultado não ficou como eu me cobraria, assim, de querer aquele resultado perfeito. E nessas quebradas de cabeça ele falou, eu acho que eu cheguei onde eu podia chegar comigo mesmo. Eu realmente preciso me atualizar mais, preciso de mais conhecimento e eu busquei isso de formas mais na fonte, vamos dizer assim, direto, né? E através disso eu vi que lá fora o conceito de um polimento era diferente do que é pregado aqui, inclusive até a parte que muitas pessoas falam do lixamento, né? E nisso, tem algo diferente nessas informações. Fui vendo, estudando, aplicando, vendo que isso também me trazia de retorno em questão de resultados. E eu gostei disso. Falei, realmente eu estou me dando bem com isso.
Esse conhecimento que eu estou absorvendo tá me trazendo produtividade, eu estou entregando resultados melhores, com menos tempo, né? Que tempo é dinheiro. E esses resultados também começaram a ser difundidos. Pô, o Edu fez um carro, ficou legal, o brilho, a taxa de correção do carro ficou altíssima, resolveu uns problemas ali que estavam bem mais zoados e tal. E eu, putz, tá legal. Então, eu comecei a fazer lixamentos, porque eu comecei a quebrar a cara, que eu queria insistir muito em determinados tipos de problema e isso não se resolvia e eu falava, mas eu fiz tudo o que podia aqui e não tá ficando bom. Tá manchado, esses riscos não estão saindo, o verniz não tá com um brilho legal, a textura não tá boa, mas porque eu vinha muito da mentalidade de que tudo tem que ser através só do polimento e eu não posso fazer nada além disso. Eu falei, cara, tem que ter algum outro recurso. É que assim, hoje as instituições, a maioria prega tipo assim, menos é mais. Então, Sim. é melhor eu ter um carro com riscos, mas com verniz íntegro, do que um carro sem risco e verniz aberto. Mas esse menos é mais, você está dizendo então que com a sua técnica a gente consegue extrair um resultado melhor, mesmo assim tirando muito menos. Então, e usando Na verdade, a técnica ela é menos é mais. Ela parte do mesmo princípio, porque quando eu comecei a ver que eu insistia com vários polimentos em cima ali de um... E aí você ia tirando camada. Eu polia e o negócio não ficava bom. E eu falei, putz, tem que ter algum recurso para isso, tem que ter alguma coisa que eu possa aplicar aqui para chegar num resultado melhor. Sim. E aí eu olhei um pouco mais a fundo, lixamento. Lixamento, bacana. Comprei umas lixinhas, peguei um Aquelas cabo. à base d'água mesmo. Lixinha à base d'água, papelzinho. Tacozinho e pau. Aí encontrava uma situação que não estava tão boa ali, não resolvia com polimento. Falei, agora eu vou usar aquele negócio do lixamento. Vou ver que isso vai me trazer de retorno, né? Putz, peguei lá, dei uma lixadinha, fiz o polimento. Porra, resolveu. Caramba, falei, cara, mas isso eu ficava quebrando a cabeça. E aí eu comecei a entender que o polimento ele vai precisar em algum momento de um recurso. E esse recurso é o lixamento. Então no Brasil, o que se enxerga do lixamento é que ele é um bicho papão. É que se enxerga que o lixamento tira 3 vezes mais espessura do que um processo de polimento, então é muito mais agressivo. Justo. E aí eu vou abrir o meu verniz, um verniz já de 10 anos, e tem uma micragem baixa, enfim. Porque assim, né? da mesma forma que a parte de composto, máquina e boina evoluiu, a parte de lixamento também evoluiu. Esse mercado não ficou estagnado. Mas talvez uma percepção que ninguém viu. Mas então, né? Aí o conceito no Brasil ficou estagnado. Então, talvez esteja estagnado. Exato. E é um conceito que no Brasil ele foi muito criminalizado, muito condenado por pessoas que não dominam o processo e começaram a ditar regras em cima disso. Certo. Você não deve lixar, lixamento só repintura, lixamento jamais, que se lixar o verniz vai acabar o verniz. Perde originalidade. E outra coisa, a ponto até de ser motivo de um detailer aparecendo lixando uma peça, os caras zombar, isso aí é fraco, não consegue tirar o risco no polimento, não tem que apelar pra lixa. Sim. Rola até argumento disso, cara, é fogo. E quem às vezes usava esse processo ficou meio que envergonhado de falar que lixava às vezes. Porque realmente tem porque talvez os detalhes que agora falou, podem ser mal vistos, cara. Pois você vai lixar uma Porsche, sei lá, um carro de meio milhão, você vai lixar, às vezes você fala, porque o cara lixou um verniz, tirou aquela casca de laranja, tirou aquela originalidade original, aquela proteção que o carro tem, entendeu o que eu tô dizendo? Mas aí que tem outro conceito, as pessoas pensam que quando você lixa, você vai conseguir tirar a textura de um carro original. Não, tem tecnologia para você lixar e deixar original. Então tem todo esse conceito que se a pessoa começar a enxergar que o lixamento é um amigo dela, um recurso que ela vai usar, para quando ela vai precisar, né? Porque a gente fala que, quando a gente fala de lixar, não é que a gente vai lixar tudo que a gente vê pela frente, é um recurso. Tem momentos que você não vai usar e tem momentos que você vai dentro do seu processo de polimento. É isso mesmo. Entendeu? O que aconteceu foi basicamente o quê? Pessoas que não dominavam o lixamento, ou pessoas que cometeram certos erros fazendo um processo de lixamento, elas erraram nesse percurso e falaram, isso aqui não é para fazer. E começaram a ditar essa regra. Você não lixa, é tudo polimento, Só que quando a gente fala que às vezes o lixamento é saudável, porque você entra com um pequeno lixamento ali, faz um processo de corte num polimento,
e depois você resolveu o problema. Em 2 estágios está tudo ok. Muito mais saudável do que você fazer cortes consecutivos, cortes e cortes e cortes, agredindo o verniz sem necessidade. Tá, aumentando a temperatura. Então, é isso que eu ia falar, porque o lixamento é com água. Com água. O meu lixamento eu gosto de fazer o lixamento molhado, né? O lixamento com lixas d'água, eu gosto de usar o sistema. Então você trabalha com uma temperatura fria, ambiente. No meu processo de polimento eu prezo muito a questão de temperatura, porque eu preciso ter confiança nos meus resultados. Porque o polidor que fala que ele depende de temperatura para corrigir uma pintura, ele não vai poder confiar no processo dele. O verniz ele tem certos tipos de reação quando vem a temperatura ali acima do que ele suporta. Então, na minha visão, um polimento ele tem que ser com uma redução ali de temperatura o mais próximo que você conseguir disso. Quanto mais baixo for, melhor é e mais saudável é para o verniz. Então, a gente fala do lixamento, muitas regras foram estabelecidas que são regras que realmente atrapalham o detailer a chegar no mais alto nível de uma correção de pintura. E aí eu pergunto para essas pessoas que estabeleceram essas regras, tá, mas você faz lixamento? Qual que é a tua experiência com lixamento? Ah, não, eu fiz 2 lixamentos na minha vida. Então você não é referência para falar isso, você não é referência para ditar regra. Certo. Entendeu? Então, como que a pessoa quer ditar uma regra, sendo que ela não domina isso? Como que eu vou falar para um cara, ó, não use rotorbital, mas Edu, você usa rotorbital? Não, eu não tenho bagagem para falar isso. Mas a partir do momento, se fosse uma pessoa gabaritadíssima, que entendesse de todo tipo de lixo, de todo tipo de abrasivo, falasse isso, que realmente o lixamento não funciona, ou que é desnecessário, aí sim, mas pessoas que não têm respaldo nenhum para falar e querer ditar regra... Existe uma técnica nesse lixamento. Sim. Porque, vamos lá, o lixamento que se vende por aí é cruzado. Cruzado. Cruza, muda a lixa, vai cruzando. Isso. Eu gosto de padronizar o meu lixamento. Ele segue só uma orientação. O que é padronizar? Porque eu não vou seguir várias linhas. Igual horizontal, vertical. Você está falando isso porque você está trabalhando num risco específico? Não, se eu fosse lixar um capô inteiro, eu ia lixar numa direção única. E o ângulo? E o ângulo de 45 graus, tá? Tá, então como se nós lixássemos assim... Isso. E só? Porque quando a gente vai falar desse tipo de lixamento, até a alavanca que um braço faz, ela tem total influência no lixamento. Porque quando a gente lixa em 45, a gente tem uma alavanca ali física, né? Entra a parte física muito mais reduzida do que eu entrar lixando assim. Eu tenho uma alavanca muito mais forte. Às vezes o cara lixa com a lixa 2000, causando marcas de 1000. Porque a força de atrito que ele insere naquele verniz é muito maior do que ele precisa. A gente às vezes vê o cara fazendo assim, ó, lixando ou então assim, botando na máquina sem saber moderar a velocidade, a pressão, o tipo de máquina usada. É porque a lixa, ela cria picos e vales. Tem uma gramatura dela, e você está falando que essa força, ela pode criar vales maiores. Esse gap entre o pico e o vale, às vezes fica... São os grids. São os grids. Às vezes para retirar isso... Na verdade, o pico e vale do grid, ele não é arredondado, né? Ele é assim, triangularzinho. cisalhado. É cisalhado que fala? É uns triângulozinhos assim, ó, tuf, né? Que você cria em cima da onde? Em cima de uma casca de laranja, porque como é que você não tira a casca de laranja pro sair de lixo? A galera tá com essa dúvida, tá ligado? Pô, o cara lixando tirou casca de laranja, velho. Aí entra muito. No Brasil, quando a pessoa vai lixar, ela usa um bloquinho de EVA. Claro, e só, pra aquilo tudo. Isso. Mas pra fazer um lixamento e pra você definir que tipo de lixamento você quer obter, com níveis de textura, a densidade do bloco que você usa influencia. Influencia a densidade? Densidade, tamanho, tudo. Isso, um bloco macio vai ter um efeito, um médio vai ter um efeito e um rígido vai ter outro efeito. Até isso tem uma variável. Então não é um assunto que você só vai falar, lixar é só pegar a lixa e passar no verniz. Não é isso. Tem toda uma construção, tem um setup de lixamento. Entendeu? E o setup de lixamento nem sempre é definir que lixa você vai usar. Até a densidade do material que você usa influencia. Até a forma como... Até o seu braço influencia. O tipo de movimentação que você faz vai resultar no tipo de nivelamento que você vai obter. Então não é um assunto assim tão simples de se abordar, não é só, igual eu falei, pegar uma lixa e sair lá tirando verniz. É onde as pessoas cometem erros. Então. Porque entra com pressão desnecessária. Igual, quando a gente fala do meu processo de polimento, de lixamento e tudo mais, é tudo sem pressão. É somente corte preciso de lixa.
eu não aplico nenhum tipo de pressão. Por isso que eu consigo entregar uma suavidade, menos remoção de verniz. Porque eu não estou aplicando pressão, eu removo a quantidade de material justamente a necessária para resolver o problema. E é uma coisa que eu estabeleci, eu sempre falo essa frase, você lixa para melhorar. O lixamento é para melhorar, não para remover. E você tem então você usa um medidor de espessura? Medidor de espessura sempre. Medidor de espessura sempre. Eu não quero ser herói. Eu não quero olhar para um risco e falar, não, eu vou resolver isso. Não, eu vou olhar para ele e falar, eu vou tentar fazer o melhor para que ele fique, ou eu consiga Então quer dizer que você tem uns gatilhos de stop. Então quer dizer que você consegue ter a experiência, a pessoa adquire, falando, pô, eu medi e falei, pô, se eu for mais vai sacrificar demais. Então acontece também. Eu vou sempre trabalhar no que vai ser benefício para o verniz. Preservar o verniz é mais importante. É isso. O que ele quer mostrar é o seguinte, antes, existe um conceito, né, um tabu no mercado que é o seguinte, preservar o verniz é não tirar o risco. O Edu já está mostrando que já é outra história. Pode-se tirar o risco preservando o verniz. Justamente. É claro que vai haver situações muito que não específicas tem como, né? que não há o que fazer. Não há o que fazer. Mas dá para dar um passo além do que desse tabu. Porque eu já vi você no seu Instagram, você tinha uns riscos que eu olhei e eu falei, cara, o bagulho tá branco. Tipo, mano, não sai esse risco, porque já passou da tinta, deve estar no Prime já. E aí, do nada, aquele risco some. Você fala, mano, passou da tinta. Tipo, não tem como, é um processo de micro flash repair, entendeu? Muito no início. Como, cara? Como? O cara pegou, dissolveu o verniz a 500 graus, amoleceu, jogou de novo ali e pau. Sem aquecer Quando o verniz. Quando ele começou a me mostrar isso aí, eu pensei em qualquer coisa menos. Falei, qual foi a técnica que você usou aí? Foi pinceladinha? Não, eu devo ter entendido. Qual a temperatura que tu usou pra derreter o verniz, tá ligado? Porque isso derreteu o verniz, velho. Rolou muito. Porque quando eu comecei... Agora você vem falar que é seco, o bagulho é frio, mano? Não, você quer frio? E aí, mano? Pegava um maçarico. É David Copperfield do bagulho. bagulho. David Copperfield do Detail, mano, porque ele tira risco branco. E você pegou a visão? Sem fazer tudo isso que você tá falando, mano. Mano, é verdade. Cara, e isso aí, mano? Não, mas vamos lá. Quando eu passei a expor isso, muitas pessoas perguntaram, não, você fez uma micropintura, né? Claro, velho. A primeira coisa que veio é isso. Isso foi um processo, uma técnica, um casamento de técnicas, na verdade. Isso. E que eu consegui resolver. Mas, cara, a pessoa, como? A primeira pergunta, lógico. Mas como? É. Então, a primeira base de tudo é entender a tecnologia que a gente tem disponível. Sim. E a primeira delas é os abrasivos flexíveis na questão de lixamento, que já tem essa tecnologia há um certo tempo e eles são realmente muito eficazes. E saber também dosar o que a gente pode resolver. Porque a parte quando eu falei de querer ser herói é o maior problema quando você vai lidar com esse tipo de risco, né? Então você tem que ter ali a consciência. Você fez isso em plástico, velho. Tem você que fez ter isso no para-choque traseiro, mano. Tem de que plástico, ter a consciência velho. do que eu posso resolver e o que eu posso deixar de material ali para que aquele verniz continue longevo, né? Continue mantendo a vida útil dele, que é muito importante. Para mim, é melhor deixar um risco melhorado, praticamente nada visual, imperceptível. E na visão do cliente também, ele vai olhar para aquilo e para ele vai estar ótimo. Isso. Do que realmente remover tudo aquilo e não deixar nada de material. Um carro que daqui a um ano ele vai estar com uma pintura queimada porque o verniz vai estar muito fino, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que eu lixo para tirar tudo do verniz. Não é isso. O conceito é esse. Toda vez que se fala em lixamento, a primeira ideia que já arrancou vem tudo, mano. Acabou o verniz. Parabéns, acabou com o verniz do carro. Acabou o verniz. E às vezes, Edu, pelo que você me explicou, às vezes é o contrário. Você fazendo um localizado. Fazendo uma leve remoção da marca de lixa, você consegue fazer uma remoção de risco sem comer tanto verniz. Não, é tão maluco de falar, porque se você pega um risco, vamos estabelecer o risquinho ali profundo. Você vem, dá uma lixadinha, faz o polimento, você fez um antes e depois da medição, você tirou, sei lá, 8 microns. Uma coisa que se você tivesse insistido com 5 cortes consecutivos, você tiraria 12 e o defeito ainda está lá. E outra, a gente fala de tirar micragem da pintura, mas a gente esquece que existe um agravante muito pior do que a remoção de micragem, que é o calor. Você, quando tem calor excessivo, você pode ter a micragem que for, que ela abre. Então, ele além disso tudo, além de preservar ao máximo a micragem no verniz, ainda tem a questão eu achei um máximo, porque quando eu aprendi, ele me ensinou, assim, eu não fiz o curso todo, mas ele me passou um resumo, eu fiz o que ele mandou, e aí quando eu terminei, ele falou assim, coloca a mão agora. Eu coloquei,
geladinha a peça, mano. Eu falei, caralho. E é por isso que vem uma confiança muito grande. Sim, porque quando a gente trabalha com temperaturas elevadas, a gente vai ter uma reação negativa no verniz porque ele vai dar uma leve inflada. Essa inflação pode gerar algum tipo de mascaramento. Então, esse mascaramento, para você ver realmente o que está real ali, pode durar até 3 semanas para um verniz voltar à condição original. Cara, acho que eu vou expor alguns casos, talvez seja isso. Talvez. Sim. Esses vernizes novos, T-Cross, New Civic e tal, são uns vernizes extremamente macios. Horríveis. Né? E você tá corrigindo, você fala, zerei. Porra! Bateu no peito e falou, sou foda, zerei. Meu parceiro, tu bota o carro no sol, espera. Aí você fala, vou botar no sol só pra ver o bagulho. Mano, vou pegar um café, deu meia hora. É bem isso mesmo. Mano, deu meia hora, tu volta. Foi tempo de coar o café, né? Pegar um biscoitinho. Você olha e você fala, merda que aconteceu com isso aqui, velho. O bagulho voltou tudo. Cocô de passarinho, seiva. Parece que é risco, eu falo que é risco regenerativo. E parece que, tipo assim, ele volta, velho. Se você aplica coach, ele volta embaixo do coaching. Ele fica embaixo do coaching. Aí você tem que tirar o coach de novo, fazer tudo de novo e é um... Então, isso pode ser por isso que você tá falando. É isso. É até interessante falar de coaching, que um verniz superaquecido num processo de polimento, quando você aplica o coaching, ele ajuda a acelerar o verniz na que ele volte à condição original. Ou seja, o coaching ajuda o verniz a voltar. E nessa volta, ele pode vir trazendo os riscos. Sim. Então, principalmente em vernizes macios, que são mais suscetíveis a calor, sim, a chance de você não ter uma correção real é muito grande. Porque eles reagem muito rápido. Sim. Então, assim, qualquer temperatura que você passe da linha de temperatura que eles suportam, eles já vão inflar muito rápido e riscos você não visualiza ali mais. Dependendo do verniz, você não consegue visualizar com 2 semanas até. Demora. Para o verniz voltar, aquilo tudo é um processo mais demorado. Então eu sempre estabeleço isso. Gente, vai polir um carro, prezem pela temperatura mais baixa, trabalhem com isso em mente, para você ficar com a paz de espírito. Porra, eu confio nisso, eu confio no que eu estou fazendo agora, porque esse verniz não foi aquecido. Cara, paradigma talvez número 2 e 3 aí, Sérgio. Então já porque, joga, mano, já joga aí. Fala. Produção, paradigma 2, vai. Cara, paradigma 2. Temperatura de corte, cara, porque é o seguinte, eu já participei de cursos em que falava, mano, tem que cortar a 60 graus, a 70 graus, uma técnica específica pra isso, tal, entendeu? Não, e eu já passei de situações como essa, de ter cross, cara, o bagulho do nada, entendeu o que eu tô dizendo? E... Ó, esse negócio de calor que tem que ter, isso é escola muito antiga, cara. Mas ainda, e é baseado no achismo. Outra coisa que eu acho muito importante que você falou. A gente ouviu muito essa história da promoção de calor. Eu já ouvi muito. Você já ouviu muito. Inclusive, existem professores até hoje que multiplicam o calor, falam da importância. Que para corrigir você tem que esquentar. 2 tabus, tá? Isso, tem que esquentar. 2 tabus. Isso. Calor e outro, pressão. Correto. Só se eu enfiar a mão ali na máquina que o negócio... Gente, a máquina, ela foi feita para a pressão que o composto pede é uma leve força com existe a pressão dedos. para ciclo do composto. Isso, mas aí não é enfiar a mão. Não, é do composto, a quebra do abrasivo do composto. O cara, eu vou dizer umas coisas aqui, Edu, você me corrige, você é o nosso professor, mas, por exemplo, a máquina DeWalt, que é muito usada em teu mercado, ela não é literalmente uma politriz. Ela é uma lixadeira adaptada para politriz. Então ela é uma máquina que não tem sensores, que uma lixadeira rotativa, que uma politriz rotativa deveria ter. Então é uma máquina que você põe pressão e ela não perde performance. Não. E aí o cara está acostumado a usar uma máquina dessa e senta em cima dela. Aí você pega uma Rupes, uma Maxshine, as máquinas mais bem alinhadas, sim, e o cara bota aquela força da DeWalt e ela perde força, porque ela tem um sensor que faz ela perder essa força. Exatamente porque ela não foi projetada para você dar força, e sim para você conduzi-la com leveza. E o cara tem a coragem de dizer que a máquina é ruim. Por conta disso. Porque o cara acredita que a temperatura e a pressão são obrigatórias para um corte ou para um nivelamento de verniz. Então, quebrando tá bom. Cara. Isso hoje em dia já é arcaico você falar, mas isso começou quando? Na época que os abrasivos ainda não eram tão desenvolvidos.
que eram abrasivos, que realmente, para eles ter poder de quebra, eles precisava fazer isso. necessitavam de aquecimento para o abrasivo realmente quebrar. Os ciclos eram gigantescos. Sim, o sistema mais popular, o SMART, ele começou dessa forma. Era o que? Era um sistema que você dava conforto pro polidor, ele ficava muito tempo ali, sem que... Ficava lá tranquilão, porque ele podia... Não tinha como errar. Enquanto ele estava assim, é porque ele não estava ativando um calor específico para o abrasivo ser ativado e começar a cortar. Mas isso é uma coisa de 10 anos atrás, 12 anos atrás, uma coisa já bem arcaica, que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem disponível, praticamente você não precisa disso, não tem necessidade. Inclusive, até os compostos de hoje, que são um sistema semelhante ao SMART, sim. Ele já tem uma tecnologia um ciclo longo, mas não tão longo quanto era antes. Você tem um abrasivo que ele já sabe o ponto em que ele deve quebrar. Ele entende, temperatura bem menor, não precisa de uma temperatura alta. Ele entende pontos de pressão, ele entende que quando ele vai ter uma pressão maior é porque você realmente precisa que ele seja mais profundo no tratamento. Então, os abrasivos hoje é outra pegada, é uma tecnologia realmente muito superior do que a gente tinha um tempo atrás. Mas isso, por mais que atualizou, esse conceito arcaico ainda está presente. Porque o cara faz o seguinte, ele vai fazer um polimento, ele esquentou pra caramba, ele olhou ali e tá bonito. Então ele fala, tá vendo, eu consegui corrigir porque eu esquentei. Na verdade, ele tá mascarando tudo aquilo. Então, acontece Entendeu? muito isso, mano. Então ele se torna dependente porque é o que ele tá vendo ali. Ele acha que a temperatura tá sendo um amigo dele. Aliada a ele. Mas ele não tá corrigindo nada, na verdade. Ele não tá fazendo a correção. Ele tá estressando um verniz, ele tá acabando com o verniz por conta da temperatura. E daqui a um tempo aqueles riscos vão voltar a hora ou outra. Isso é inevitável. Por quê? Ele achou que ele estava corrigindo, na verdade ele estava mascarando. Broken the tables. Ainda mais o processo de lixamento. Você falou que técnicas de abrasivos flexíveis em lixa, Sim. cara. Então vamos assim, em cima de tudo isso que a gente quebrou agora, ele já pode resumir rapidamente, com poucas palavras, o que é o Hammerdown. Edu, o que é o Hammerdown? Bem, que é essa mágica aí, cara? o Hammerdown, ele é um conceito que foi criado nos Estados Unidos pelo Jason Kilmer. Jason Kilmer, save this name. E alguns parceiros também contribuíram para essa técnica, porque o mercado americano ele é muito on demand, né? Uma coisa, correria ali, o cara não quer perder 5 dias polindo um carro, ele quer fazer um carro bem feito, agradar o cliente dele e ganhar dinheiro. E eles viram a necessidade, eu tenho uma fila de 10 carros para fazer um polimento, eu preciso de um processo que me traga essa produção. Como a gente vai desenvolver isso? Eles associaram uma parte do lixamento nisso, trouxeram as melhores técnicas para isso e também as melhores técnicas de correção, técnicas de polimento mesmo. Então, a gente está associando porque existem algumas técnicas de polimento. Várias. Moldar, one step. Moldar do Kevin Brown. Kevin Brown é você consegue associar, então, o seu Hammerdown com essas técnicas. Sim, a gente puxa possível. muito isso. O Hammerdown, às vezes, a pessoa vai pensar, Hammerdown é só lixamento. Não, lixamento é um pedacinho do Hammerdown. Você consegue fazer um carro usando a técnica Hammerdown sem fazer nenhum tipo de lixamento. Exatamente. Isso que é bom deixar claro. Deixa muito claro. O Hammerdown é um conjunto de ações, um conjunto de técnicas, um conjunto de práticas. Na verdade, é uma técnica, não é um conjunto de técnicas. É uma técnica no qual é um conjunto de práticas, Edu. Isso. E assim, gente, o Edu, ele conheceu, através de muita pesquisa, muito estudo, o trabalho do Kilmer. Do Jason Kilmer. E ele começou a se encantar com isso. Ele falou, gente, eu não vejo ninguém fazendo isso no Brasil. Caraca, olha o que o cara faz. Não, eu quero fazer. Ele falou, eu preciso aprender isso. E ele começou a assistir vídeos e fotos, né, Edu? Sim. E falar, cara, eu tô vendo que ele tá lixando assim, eu tô vendo que ele tá fazendo desse jeito. Porque como começou? Eu comecei a usar o lixamento, a praticar o lixamento, inclusive com muitas horas, né? Incontáveis horas de lixamento. E eu também cheguei naquele ponto. Poxa, eu acho que no lixamento ainda dá para extrair mais. Eu acho que tem outras técnicas para desenvolver em cima disso. Quando você tinha uma dúvida muito profunda, o Kilmer te respondia? Não. É americano é assim, Ele né? é duro Se vira na cinta. Não, ele só foi te dar moral quando você mostrou foto que você acertou. Aí te deu moral. Começou quando? Eu tentei algumas vezes manter algum tipo de contato, mas era uma coisa muito mais restrita ali e tal. Eu falei, tá, vou tentar fazer do meu modo aqui, vou tirar uns risquinhos, vou trabalhar nos riscos mais profundos
E certo dia eu juntei esse compilado e falei, ó, tô fazendo isso, tal, o que você acha? Aí ele já começou, pô, gostei. Gostou dos resultados que eu obtive e a gente começou a falar muito ali do Hammerdown. Já falando de um assunto já mais aprofundando. O cara foi na fonte, o criador do sistema, mano. E o mais legal é que o cara começou a dar mais moral pra ele quando ele mostrou foto do Trump dizendo assim, aí eu consegui, o cara, eita, caraca, o cara não foi Mano, presencial e, porra. Não, teve um defeito que eu mandei pra ele, ó, consegui resolver isso. Ele, uau, você fixed up, uma coisa assim, não lembro. Você resolveu a parada, Você resolveu isso, né? E eu falei, caramba, ele gostou. E aí a gente foi tendo ali uma relação mais estreita, aí ele começou a abordar comigo o Hammerdown, começou a me orientar na questão de posicionamento de lixa, o ângulo, e eu comecei a entender onde isso era aplicado e o porquê disso. Isso e aí ele já meteu pra mim, assim, eu lembro que você tava no auge disso aí, já meteu pra mim. Segue esse cara aí, Sergião, Jason Kilmer. Tô tentando replicar o trabalho desse cara aqui nos meus trampos. Então, até assim, então ele não tava abrindo a boca ainda não, mas eu lembro que eu já tava seguindo esse cara e eu falei, caralho. Então eu procurei não ter muitas referências na profissão, porque eu acho que quando você tem lá 10 referências, eu acho que a chance de você se perder numa salada de fruta de técnicas ali Sim. é muito grande. Você criou a sua identidade. Eu me baseei em poucas pessoas para poder me desenvolver. Então ele foi um aporte muito grande para isso, porque eu olhei aquilo, eu fui aplicando, estudando, praticando muito. O meu dedo é até torto. Você disse pra trás, assim? Até para trás, de tanto lixar, o dedo ficou até torto. Aí eu fui tendo ali os conceitos do que realmente é um lixamento de alto nível. Porque o conceito de você fazer um nivelamento nessas proporções é muito diferente de um lixamento convencional. Você quer, principalmente quando a gente pensa em fazer show cars, né? Carros de exposição. Esses carros nos Estados Unidos são praticamente carros que são lixados total, para chegar no máximo possível ali de lixamento, de nivelamento, e depois são polidos. É muito raro você ver nos Estados Unidos um carro de exposição que a pintura dele seja texturizada. Ah, mas isso é só para carros de evento? Não. Nos Estados Unidos acontece do cara comprar uma Porsche zero e levar num estúdio e falar pro cara, lixa meu carro todinho que eu quero ele liso. Eu quero ele 100% nivelado, eu não quero essa textura. Lá existe o serviço de texture removal, né? Que é isso? Remoção de textura lá. Tem esse serviço. Independente de um carro ser zero. O cara não quer, o americano gosta mesmo ali de uma superfície lisa, super nivelada. Então, é uma coisa que a gente não vê muito por aqui. Aqui a gente aceita muito a questão de casca de laranja, essas coisas a gente... Até porque os carros europeus que têm um verniz mais duro, alguns têm até as cascas de laranja que a gente chama que é a alma do carro, que são estratégicas, em pontos estratégicos. Aí no Brasil eu já vi muito falar o seguinte, carros com textura. Ah, a textura ela foi feita para dissipar calor. Outra coisa que a gente vai quebrar aqui, isso não existe e um carro com textura, ele retém mais calor do que um carro 100% nivelado. O que eu ouvi de um profissional de pintura, inclusive responsável pela Mercedes, que a casca de laranja, por exemplo, em carros como a Mercedes, são propositais em cantos estratégicos, porque a Mercedes já pensou na senhora que está com o carrinho de compras, quando vai encostar, virar uma camada de proteção. Mas não na questão de dissipação de calor, mas não. Que ela é estratégica, ela é. Isso aí é afirmado por um cara que é um diretor de pintura da parada. Você consegue nivelar um verniz sem tirar tanto material. Então, sim. É isso que a gente está tratando aqui, porque quando a gente também nivela, não é que a gente remove quantidades absurdas. Inclusive no meu projeto... Você está certíssimo. Entendeu? No meu projeto atual, eu lixei um carro com uma passada de lixamento, eu já tinha uma textura ok para o meu projeto e tá ok, beleza. E o carro tinha 4 demãos de verniz, eu não tirei nenhuma, entendeu? Você sempre tem que fazer um setup de lixa, você é obrigado, por exemplo, 3.000, 5.000 ou não, às vezes dá para você com uma... Só lixa só, já pum. A lixa é muito da criatividade do profissional. Ele também tem que ser muito visual do que ele tem que resolver. Porque vai ter a variável do verniz. Dependendo do verniz, realmente você nem pode lixar, porque é um verniz extremamente sensível. Você diz variável do verniz é dureza. As durezas influenciam. Uma micragem também, porque tem verniz no Brasil que além de macio, Estados Unidos, Brasil, mundo... Além de macio, é baixa micragem. Baixa micragem. Mano, tem como gel coat? Tem, depende. Se ele tiver o material necessário para receber o lixamento, ok. Nada a ver.
e com a técnica correta. Lixar pelo também dá. Eu acho que o verniz macio, o super macio, é possível sim lixar, mas você precisa ter todo um... É aplicável em todas as pinturas. E eu o acho que verniz? pelo que eu entendi, a técnica é para todas. Sim, pra tudo, você sem restrição. a técnica é para todos, mas você tem que ter um domínio muito porrada para não fazer besteira em pinturas de risco maior. Exato. Porque você pode entrar num verniz alemão com lixamento agressivo que ele suporta aquilo tranquilamente. Tranquilo. Agora, se você pega isso e aplica num verniz asiático que é super macio, ele já não suporta. É questão de 3 passadas de lixa e você está removendo 10 microns com 3 passadinhas. E o setup é feito com a lixa também. O setup, a gente, se precisar decidir ali o que vai ser feito, a gente estabelece, às vezes, do maior grit pro menor. Menos agressivo. Então, num verniz macio, se o cara realmente tiver necessidade de fazer um lixamento, uma 5000 já faz um baita de um desgaste. Entendeu? Entendi. Ela vai fazer um desbastezinho bem bacana, ela vai tratar bem ali e vai permanecer preservando o verniz. Entendi. Entendeu? É essa analogia que a gente tem que ter. Entendi. Vai lixar um carro? Qual lixa eu vou usar? Que tipo de verniz é o que eu vou tratar? Tem material para isso? Não podemos ser heróis. A gente tem que ter todo um senso para que a gente faça o melhor tratamento para aquele carro. Parte da galera está com dúvida. Como é que eu vou parar um lixamento? Tem um risco. Tem um verniz aqui, tem um risco de uma profundidade. Sim. E aí você vai lixar, você vai diminuindo esse risco. Você tem a opção de ou eu lixo até o término do risco, eu polimento, ou eu lixo, paro em cima e dou algum jeito nesse finalzinho. Não tem necessidade. Esse conceito aí que tem que lixar para tirar o risco, não precisa. Se você tem um composto polidor ali, você pode dividir as funções. Você vai tratar aquele risco com lixamento até certo ponto. O risco pode até estar lá. Deixa um pouquinho do risco. O risco pode estar até estar na pintura. Terminou todas as etapas, cortou, refinou e tudo mais no lixamento. Ok, agora eu preciso entrar com polimento. O risco ainda está lá. Beleza, mas você fracionou isso. Você equalizou, entendeu? Você já tira a marca da lixa e já faz esse último cortezinho. Eu vou te falar. O Edu me falou uma coisa que eu falei, nossa, isso aí, rede nacional tem que ouvir. Eu falei assim, Edu, cara, me explica como é que um risco branco, que a gente tem sempre essa visão, risco branco é porque chegou no primer. Óbvio. Aí eu falei, como é que um risco branco você faz isso? Porque mesmo que você faça o lixamento e o polimento, cara, não tem como, é só se acontecer o que o Renato falou, de esquentar e se juntar e pai. Sei lá, velho. E aí ele falou que não é isso. Aí ele me disse assim, Sérgio, não tem riscos brancos, que a gente tem uma falsa impressão que ele de que está no primer, mas na verdade não é. Ele não é um risco assim. Muitas vezes o risco pode ser assim. Aqui está o verniz, certo? Ele fez um Ele semicírculo. fez assim, e aí esse assim ficou um pouco esbranquiçado. Quando você lixa, você não está indo na base. Ele começou a citar várias coisas que eu falei, caraca. Numa linguagem mais fácil, quando a gente vê esse tipo de risco, a gente, tá no fundo da Claro, lata. velho. Porque primer não tem cor? Sim. Cinza, branco, enfim. E aí? Mas na verdade é apenas um resíduo daquela agressão. Um verniz agredido, ele raspou ali o verniz. Meio que ficou, grosso modo, um pozinho branco e ficou ali. Cavidade, exato. Às vezes é só E pra pagar pra ver. É o pó, olha só que interessante, o que é branco? O pó do verniz que foi riscado Talvez. caiu para dentro do risco, Uma contaminação. secou, até oxidou em muitos casos e se tornou parte daquele risco. Virou uma Se às vezes contaminação. entra com degreaser ali forte, ele já não sai mais. Sim. Aí, olha só. Então, nem sempre um risco branco é porque ele está no fundo da pintura ou ele atravessou o verniz. Você consegue ver isso com microscópio? Será? Uma curiosidade. Ele implantou no olho Dá dele. pra ver. Ele implantou Deve ter um microscópio, deve ter Você é um 50 robô? de zoom, Você é um mano. ciborgue? Não, Deve ser um ciborgue, transforma, então carrega na Esse bateria, negócio, velho. eu já ouvi muita gente falar. Você já viu no microscópio isso? Já. Puta, imagina, E velho. funciona até. A gente já até fez testes de riscos que a gente trata e que a gente olha no microscópio e a gente conseguiu tratar esses riscos de fundo branco e que nem constam lá mais. Saíram mesmo ali do... Gente, outro tabu então. Outro tabu, produção. Nem mano. sempre o risco branco está na... Um primer, tinta, sei lá, onde for. Nem né, sempre. mano? Nem sempre furou o verniz, né, O que eu velho? quero dizer pra vocês é o seguinte, gente. É totalmente possível remover risco branco com uma técnica dessa. E não é nenhuma mágica louca de esquentar o verniz e ele ficar mole e grudar. Sabe por que eu falo isso? Não é isso.
É porque ele consegue remover riscos que visualmente as pessoas já desistem, ele vai até o fim e consegue remover. Esse é uma quebra de tabu muito importante, tá? Agora, vamos continuar esse assunto de quebra de tabu. A gente estava falando sobre o risco, já, a produção já entendeu que é mais um tabu, né, produção? Já foram 5 já. É isso aí. Mas tem um tabu que eu acho que esse é... Produção, preciso daquele áudio de filme de terror. Vixe, Maria. Já que o cara gosta de filme de terror, o cara é de suspense. Então qual é o seu filme de terror que você mais gostou, velho? Ah, eu gosto do Sexta-feira 13. Agora ele não gosta de Halloween porque o cinegrafista luta karatê. Não, aquele filme foi zoado, mas beleza. Sexta-feira 13. O Halloween tem Consegue pôr um pedacinho de Sexta-feira 13 aqui pra agora? Esse é seu grande momento tabu no terror. Ah, você tem aqui no braço, aí, velho? ó. Mostra. Sexta-feira 13. Momento Sexta-feira 13. Vamos falar de um tabu pesado agora. Você qual? que é polidor, Nossa, você vai ouvir isso. Nem você sabe, né, Acho que você vai me xingar por estar falando sobre isso. Quando ele falar então, você vai ficar com raiva, mas a gente tá aqui pra isso. Pra ir nas fontes e dar as claras. Eu posso inclinar uma máquina rotativa? Ah, caramba, esse é pesado. Essa foi o momento Esse é pesado. de peso. Você tá dizendo quando você pega a rotativa, aquela boina de lã, inclina e ó. Zum, zum, zum. É que, assim, É isso? o que acontece? Temos muitos polidores gourmets, Certo. premiums, famosos, conhecidos, Os Nutelinha. os Nutella, aí que eles veem um cara dando uma Inclinando. inclinada numa máquina rotativa, a primeira coisa que ele fala, esse polidor é ruim, É ruim. é zoado, Deixa Não, holograma, não, não sabe o que tá pode inclinar a fazendo. boina, isso é totalmente errado. Tem uma legião de polidores assim. Eu já ouvi muito isso. Nunca faça isso. Nunca é muito forte, eu né? vou citar, eu já vi casos, eu estar em encontros com polidores e de ter uma figura americana na situação e do cara dar uma inclinada e todo mundo apontar o dedo pra ele e falar: nossa, eu achava que ele era bom, mas olha, ele tá inclinando a boina. Então, tipo assim, cara, e exatamente foi nesse encontro que criticaram isso dele que eu falei assim: eu preciso entender mais isso. Porque ele inclinou, mas quando eu fui olhar o resultado eu não vi um holograma. Não vi nada de errado na parada. E aí eu comecei a entrar na internet e ver que muito americano faz isso, mano. Sim. Fazem bastante. Vai, fala. E vamos lá. Quer ver quem fala que tá no Hammerdal também, inclinar a boina? Mano? É lixa mais inclinação de boina? Vai ver, eu tô escutando ele vai falar isso, mano. Não, é mais um conceito que Ó, viu? a gente vai pegar pra bater forte nisso aí. Tá certo. Porque atrapalha o polidor. Porque às vezes, você trabalhando com a boina 100% chapada ali, trabalhando ela pressionando na peça, você vai trabalhar com o quê? Altas temperaturas. Claro. Uma coisa que não se fala, mas uma rotativa ela tem um polo positivo e um polo negativo. Essas duas forças trabalhando aplicadas ali na pintura vai gerar mais atrito e vai gerar também mais temperatura. O atrito é um subproduto disso, né? A temperatura. Eu vou marcar mais também. Exato. Aí quando a gente trabalha com a inclinação, a gente vai o quê? Potencializar um efeito de corte, Certo. mas ao mesmo tempo a gente balanceia com o quê? Com menos temperatura. Esse movimento inclinado, ele vai fazer o quê? Vai criar uma zona de fuga para o ar. Entendeu? Sim. Então, essa força centrífuga que ia ter nesse movimento 100% plano ali na peça, ela vai ser dissipada, porque a boina vai estar nessa posição, tendo uma abertura para saída de ar também. Então, o atrito está sendo gerado, tá, mas ele está sendo empurrado para fora do movimento. O primeiro ponto disso. Não só vamos falar que a gente inclina para cortar, óbvio, a gente vai trabalhar a inclinação. Sim, mas é uma questão de... Na verdade, assim, olha a quebra de tabu como foi muito pesada, porque... Ele não inclina a boina só para questão de porte. Ele inclina a boina para fazer uma coisa que todo mundo achava que era um crime. Ele inclina a boina para preservar o verniz. Gente, olha isso. Ele inclina a boina para preservar o verniz. Que tabu quebrado, meu irmão. Meu Deus do céu. Mas isso aí você tem uma força e uma rotação associada também para fazer isso. Nos meus trabalhos com máquina rotativa, eu opero e faço bons cortes com temperaturas baixas, 900 RPM.
Começa de 600. Mas, gente, existem algumas questões aí que ele não citou, mas assim, o tipo de boina, se for uma boina curva, isso vai ajudar bastante. Uma boina curvada, que as curved, que falam no mercado americano. São mais indicadas, ou essas que têm excesso de borda a mais, como é o caso da Precision, da Lake Country, que tem uma borda extra, são boinas mais indicadas. Isso. A maneira como você inclina não é uma maneira... qualquer eu vou inclinar de qualquer jeito. É isso que eu falo. Você tem força e rotação, é tudo controlado. Aí você... Sim, entendi. Não é aquela inclinada que o cara vacilou. Não é só pegar e inclinar a boina. Senão vai ter um monte de gente inclinando boina e vai falar, pelo amor de Deus. O Edu disse que pode. Esse assunto aqui a gente 3.000 rotação. Mas ele demonstra tecnicamente essa inclinação e mostra no curso. O porquê no curso. Então, calma. Tá? Calma, a gente tá quebrando tabu, mas também não é do it yourself, não, tá? Não, até pra você, a gente tem carros com designs variados também. Claro. E se você vai trabalhar com rotativa, pra você ser preciso em determinada área, você também vai ter que jogar ela de uma certa posição, com uma certa inclinação. As quinas, né, cara? Preservar as quinas, E as pessoas até pensam, mas se inclinar vai marcar a peça. Mas caramba, hoje em dia um detailer que falar que não tem uma rotorbital... Então, mas deu holograma. Cara, mas você tem um rotorbital para resolver. Para de choradeira. Porque o meu conceito é o seguinte, é muito mais fácil você tratar uma holografia do que tratar uma pintura super danificada com um monte de risco. Holograma é fácil corrigir. Então não tem que ter essa choradeira, cara. Se você tem uma máquina rotativa e um rotorbital, você vai equilibrar... Você trabalha com as três, então? Você tem as três? Eu vejo muito no mercado as pessoas falando pra si, eu sou um especialista. Certo. Aí beleza, quando você vai observar o cara não põe a mão numa rotativa, não põe a mão numa eixo forçado, é só rotorbitalzinho pra lá, pra cá. Sei. Só que tem situações, velho, que, putz, se você não sai dessa casinha pra pensar e vou usar outra máquina, você pode corrigir de rotorbital? Pode corrigir, mas você gasta 2 semanas no carro. E assim, Edu, todo detailer ele tem a máquina que ele gosta mais. Sim. Não quer dizer queridinha. Por exemplo, eu sei que o Fuzzy é apaixonado pela forçada. Eu sou fã mas da nada forçada. impede ele de usar uma rotativa. É a que ele mais gosta. Mas eu vejo ele às vezes usando uma rotativa, até mesmo uma livre. Claro. Em situações X, Y e Z. Eu vou ao máximo na forçada. Eu falo, eu quero a forçada. Eu falo, ferrou, mas não dá. Não. Eu tenho outras opções. O Edu é rotary power. Ele quer usar a rotativa no máximo possível, mas vai ter caso você vê ele com uma órbita livre ou forçada. Eu tenho que entender o que é necessidade. Eu domino todas as máquinas. Eu sei trabalhar bem de forçada, de livre, de rotativa. Todas elas eu tenho minhas técnicas, eu sei trabalhar muito bem com elas. Mas por que você só pensa assim? Porque vai ter situações em que se eu conseguir absorver o máximo de produtividade com aquela máquina, tirar o máximo dela daquele sistema, eu tô feito. Tem uma curvinha ali que com essa máquina não tá corrigindo bem, cara, eu entro com uma forçadinha ali, tá zero. Essa peça, essa porta tá feia. Eu preciso resolver num tempo melhor, eu entro com a rotativa cortando pesada. Mas deixa o holograma. Não, cara, o holograma você dá 2 passadinhas de máquina ali, tá resolvido. Tá tudo resolvido. Entendeu? Essas travas psicológicas que os detailers têm hoje que atrapalham eles a ser crenças produtivos. Limitantes. Porque o mercado teve uma época que eles falavam, rotativa não é máquina para detailer, só rotorbital. Edu, uma dúvida que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando, tá? One step. Né? Então, porque tem muita gente que, de novo, é vendido, aplica, eu posso fazer corte fino em luz com qualquer boina, qualquer composto, com qualquer máquina, eu consigo resolver qualquer parada. E você falou agora, tipo, ser agressiva com a rotativa, depois corrige e tal. E qual que é a sua visão? Porque você está indo contra isso. Porque o One Step é uma técnica que é vendida no mercado e aplicada no mercado. Eu acho que o One Step ele tem totalmente ali, o lugar dele. Depende do que você quer entregar. Funciona. Dependendo do tipo de problema que tenha na pintura, ele vai deixar algumas coisas para trás. Mas se for o que o cliente está investindo em você... Ok. Não, e deixa eu te fazer uma pergunta. É possível fazer um polimento técnico, um One Step, dependendo do estado do carro? Tranquilo. Dá pra fazer. O One Step, ele é muito ali, ele anda de mão dada com a necessidade e com o investimento que está sendo feito naquele determinado serviço. Então, se você tem um carro com poucas marcas a ser resolvido, não tem por que você tipo um carro 0 km. Não tem umas marquinhas ali. Não necessariamente, né? Que você sabe que tem 0 km que chega se tiver com desgraçado, poucas marcas, né? um carro ali com pouquinhas marcas. Suponhamos que tenha pouquinhas marcas. Isso. Um carro que tenha hologramas, teias de aranhas e riscos leves.
é um carro que dá pra fazer Sim. o one step onde até entra. um verniz duro, porque você vai entrar com uma boina mais Isso é agressiva, possível. mas- Agora, riscos superficiais ou medianos já complicou. Talvez tenha que mesclar. Não mais sei isso. se só isso, né, Acho Edu? que às vezes Ou- fazendo o ajuste de máquina, composto Dá e pra fazer. boina, também consegue se eu extrair. acho que é o seguinte, me corrija. Eu acho que a pintura tem uma história. Tem a pintura, não só o risco. A pintura, no estado geral, ela tem um diagnóstico, ela tem um estado de saúde. Se a saúde dela estiver debilitada, independente de risco ou não, o One Step talvez não consiga resolver. Justamente. Quantas vezes você... Pô, a gente falou agora sobre o caso de você polir um carro, botar no sol e tudo voltar. Isso já deixou de ser One Step. Já deixou de ser um step. Mesmo que o verniz seja macio, ele é problemático, ele tem uma saúde debilitada, vamos falar assim. Acho que aí dá pra O One entender. Step ele tá nas duas polaridades do verniz. Seja um verniz extremamente novo com poucas marcas, e ele também um verniz super debilitado e com poucas condições de polimento também. Sim. Então, se você tem um verniz que está degradado, com pouca porcentagem de material ali, que ele realmente não consiga receber um polimento mais profundo, não tem sentido você fazer várias etapas de polimento no verniz que não suporta isso. Aí o One Step também entra. Então, seja um carro que tenha poucas marcas, um carro com um 0 km bem conservado ali na questão de pintura, que às vezes vem um 0 km que também Vem colocando. vem bem ferrados, na Vem, verdade. vem. Mas assim, o One Step tem o seu lugar. Eu não vejo o One Step como uma correção ali de alto nível, a nível de um show car, por exemplo. Tá. Se você vai trabalhar um carro para tirar tudo que ele pode entregar, você não vai fazer um One Step. Você vai fazer um corte ali, você vai lustrar, vai fazer um super lustro naquilo e vai tentar arrancar o máximo que dá. Que, inclusive, Né? muitas pessoas desprezam um superlustro, mas um superlustro faz sim toda a diferença. Eu Em todos faço os sentidos, tá? Eu não tô falando só em brilho. Um superlustro melhora a textura da pintura, nitidez. tudo. Mas eu acho que eu faço super lustro, mas eu acho que é bom a gente falar pra turma, porque muita gente não sabe o que é um super lustro. Que em alguns Eu falo que é lustro, super lustro, lustro, mano. O que é um super lustro? pode ser chamado também de... Existe uma... Não é que pode ser chamado, existe uma técnica de superlustro que pode ser chamada Juling, que é exatamente uma variável de pressões com boina macia, com composto, né? Vai mexendo com a pressão, com a velocidade, vai trabalhando até chegar no nível máximo. Juling vem de joia, de um brilho, a joia brilha muito, então ele vai esse nível. Ele vai buscar a quebra máxima de um abrasivo já super fino. Isso aí. Então, isso do One Step, ele tem as suas aplicações. Para o profissional que quer ali também fazer serviços rotativos, é uma boa, né? Poxa, eu quero fazer correções mais rápidas, o One Step entra para isso. Mas eu não vejo o One Step uma coisa que seja universal para aplicar em tudo que você vai corrigir. A partir do momento que você falar, eu quero fazer tratamentos de alto nível, tirar o máximo que essa pintura oferece, eu não vou entrar com um polimento de uma etapa só. Sabe o que eu tô vendo, Feijão? Eu tô vendo que antes, fazia corte fino e lustro. Sim. Aí, faço agora Zenith. Agora faço One Step. Ponto. Não, entendeu? Você tá entendendo o racional. Aí agora eu tô vendo que os detailers de alta performance, você tem quantos? Você tem o One Step, você tem o Ball Down, você tem o Hammer Down, enfim, você tem 4, 5 situações que você precisa dominar para cada ponto, talvez aplicar um determinado... Tô errado ou não? Determinada técnica. Isso tem a ver, Renatão? Eu tô errado? Eu acho que o mais difícil no detail hoje, me corrija se eu estiver errado, não é dominar as técnicas, porque as técnicas, conforme você for estudando, conforme você for fazendo cursos, você consegue. Eu acho que o mais difícil é diagnosticar. E aí? Né, O Edu? grande problema O mercado hoje, parece estar indo para isso, tô errado. mas isso vai muito do detailer. O cara, todo carro que ele tem, ele podia tirar meia horinha dele e fazer uma série de testes em cima daquele verniz. Ele vai captar tudo que ele teve de informação daquilo e ele passa a ser ali uma enciclopédia daquilo. Ele começa a catalisar tudo ali, a fazer um catálogo de cada tipo de estrutura que ele está trabalhando, e aí ele passa a ser menos dependente de regras. Porque se você for polir uma BMW, o verniz é duro. Falta essa personalidade hoje do detailer. O cara só quer seguir uma receitinha. A grande maioria hoje é profissionais sem personalidade, de falar assim, eu vou fazer uns testes aqui, eu vou fazer o meu processo de correção, eu vou fazer o meu processo de lavagem. Pô, é totalmente normal. O detailer tem que ter essa liberdade, porque hoje em dia não existe uma lógica exata, algo 100% Uma definido, fórmula. exato. A primeira regra do meu curso é não existem regras.
Entendeu? Não existem regras. Eu falo pro DT, cara, tenha personalidade. No teu teste aí você pode desenvolver um super sistema de polimento, mas se você ficar ali naquela casinha, sem querer pensar fora disso, sair do habitual, você sempre vai ser o mesmo cara de sempre. Então, a personalidade, dá cara a tapa, faz seus testes, desenvolve algo seu. É essa personalidade, bater no peito e falar, porra, eu vou ser um profissional com a minha característica, eu vou dar a minha cara ao trabalho, entendeu? Não só ficar dependente de regrinhas do mercado. Ah, eu vou polir só de rotor orbital porque é o melhor sistema. Não, vou usar rotativo, vou usar eixo forçado, vou usar rotor orbital livre e é isso. Eu vou tirar o melhor de cada uma, eu vou fazer o meu processo. Tem que ter essa personalidade, falta isso. Eu vejo que o pessoal quer ficar muito coladinho em cima de referências e não desenvolve nada próprio, entendeu? Não adianta você ficar na asa das pessoas, porque você só se torna mais um. Ela vai sempre ser a referência e você sempre vai ser o cara que vai estar debaixo da asa. Eu não quero ser o cara que vai ficar debaixo da asa a vida inteira. Eu quero ver o sol brilhar para mim. Eu quero me desenvolver, eu quero mostrar que eu consigo fazer algo. E os DT, eles têm que ter essa personalidade, engajar mais, de fazer um processo, não ficar, porque fulano faz assim, eu vou fazer assim. Não. Desprenda-se. Isso, desprende. Vai, segue o seu processo, você pode conseguir. Como é que você enxerga, já que você está treinando essas técnicas, como que você acha que o mercado vai enxergar, qual é o futuro desse mercado? Porque hoje o mercado é vendido como menos é mais, então eu prefiro tirar menos verniz por limpo, preservar mais, tal. Como que você enxerga isso a curto prazo? Ou você acha que vai ter uma mudança? A questão Enfim. de preservar verniz, ela tem um ponto negativo dela, porque tem pessoas que fazem o uso dessa questão para deixar imperfeições que podem ser removíveis. Serviços ruins, serviços realmente não são legais. Ele fala pro cliente, não posso cortar tanto o seu carro porque vai destruir o verniz, não vai ficar nada de material, induz o cliente, ele vai fazer um serviço mal feito ali, faz aquilo para preservar o verniz como pretexto para entregar um resultado ruim, um resultado bem abaixo. Mas, poxa, hoje em dia a gente também tem qualidade nisso, tem tecnologia, dá para fazer uma correção bem feita e preservar o verniz. Entendeu? Mas o lado negativo disso é que várias pessoas usam a questão do preservar o verniz para dar aquele migué, né? Sei. Não vou polir demais seu carro porque eu quero preservar o verniz. O cara é preguiçoso, ou ele não sabe fazer e fica usando desse argumento para não mostrar que tecnicamente ele não consegue zerar um carro. E é possível aplicar essa técnica Hammerdown e polir um carro meio que destruído em um dia, 2 dias? Sim, a base do Hammerdown é justamente a produção. Ganhar tempo, ganho de tempo. Ganhar tempo. Então, a sua média de polir carro aí, você e a Gabi vão lá, estão trabalhando. Se a gente pegar um carro destruído ferrado, mano. Ferradão, do dia a dia. Duro do dia a dia. Do dia a dia, mano. 2 dias a gente entrega um carro com a taxa de correção aí de 95% pra cima. Isso sem falar de lixamento. Isso é a realidade dele, porque o Edu e a Gabi são conhecidos na região como assim, mano, nem quero pegar isso. Não manda pro Edu que ele resolve. Cara parada de boa. A minha realidade é que eu nunca tive vida fácil. Sempre carros ali na pior condição possível. Tu viu onde ninguém queria ir. É isso, resumindo é isso. Eu fui na contramão, na verdade. Você é louco, eu fui na então, contramão. é isso. Mas a partir do momento, esses carros me deram muita base pra muita coisa, entendeu? E hoje eu agradeço por ter pegado esses carros que passaram pela Segunda Guerra Mundial. Legal. E tem gente que só fala, Edu, eu quero tirar aquele risco daquele capô só. Aí que entra eu sentei na minha Porsche. Aí que a grana é boa. Pegou, eu sentei na minha Porsche, dá pra sentar, tirar aquela fotinha em cima do farol, né? Baixinha, e minha calça jeans, plumba. E aí fudeu só ali, mano. A parte boa disso, que quando você se especializa nesse tipo de coisa, que é algo fora de um tratamento convencional, você passa a ganhar mais dinheiro por isso. Passa. Porque, já teve casos que eu fui pra tirar um risquinho ali da pintura e eu cobrei 500 pila, 600 pila por isso. Pra tirar um risco e outra. Pra tirar um risco. Fora que eu acho que deve ter detailer, que não tem a tua técnica, que fala assim, Edu, quanto é que você me cobra pra tirar esses riscos que eu deixei aqui? Eu sei que tem. Acontece. E já aconteceu de cliente chegar com um risco condenado, porque ele passou em outros lugares pra fazer um orçamento pra isso, o cara falou, só retocando. Eu ia lá e resolvia o cara. Então, tô errado. Uma área muito boa de colecionáveis. Sim. O cara quer manter a integridade da pintura. Sim, é uma área boa, porque quando a gente trata também desses carros de coleção,
você tem que estabelecer que esses carros vão estar expostos. Então, tudo que você puder melhorar nessa pintura, mais vantagem é para esse tipo de carro, porque eles são vistos. Não é o tipo de carro que você vai querer olhar pro capô dele e vai estar aquele monte de marca. Então tem O cara não quer repintar. não quer tal. repintar. Às vezes o carro tem a pintura original, mas tem uma boa quantidade de verniz que dá para tratar os riscos, entendeu? É tudo questão de noção. Tudo questão de noção. E isso tudo que você falou agora, Edu, resume bastante tudo que é tratado no curso de Hammerdown. Do Hammerdown. O aluno chega, ó, vamos entender um pouco o lance do curso. Vamos entrar nessa questão do curso. A gente quebrou muito tabu agora. Tem muito estilhaço de tabu aqui, eu preciso dar uma aspirada agora. Vamos lá. Edu, fala um pouco do seu curso assim. Primeiro, vamos deixar claro, a técnica de Hammerdown, ela foi autorizada o Kilmer deu autorização ao Edu para ele multiplicar no Brasil. Caraca, exclusivamente ao Edu, que obviamente tem a sua sócia Gabi e juntos fazem esse trabalho. Nossa, velho. E onde é o único lugar que o Edu multiplica isso é na DTI Elite Academy. Então, gente, na DTI Elite Academy você vai encontrar o curso com exclusividade do Hammerdown. A DTI Elite Academy é uma escola, né? Super escola. Nós aqui somos professores, nós sabemos que existe todo um formato pedagógico por trás, apostila, cronograma, tudo direitinho. Então já começa com uma boa teoria? Sim, uma boa teoria, mas é bom tocar no assunto da teoria porque é o seguinte, o foco lá não é eu chegar, apresentar meia dúzia de palavras bonitas para os meus alunos e que essas palavras no dia a dia deles não resumem nada. Sim. Então tudo que é falado lá é super aplicável no dia a dia do profissional. Sim. Não adianta você falar bonito, falar de várias e várias técnicas sofisticadas que às vezes pro cara não vai resolver para ele. Até pode estar falando o seguinte, quando você já é um polidor que já aprendeu de tudo na vida, eu acho interessante você fazer um curso de palavras bonitas e sofisticadas. Assim, mas é para você ter um almanaque em exato. casa. Quando É você já absorve muito conhecimento e você realmente quer pegar o suprassumo do conhecimento, essas informações são válidas. São válidas. Mas quando você tem um certo nível de conhecimento que ainda não é tão alto, essas informações só te confundem. E apesar do teu curso ser de caráter avançado, de uma complexidade alta, o de ter intermediário é mais do que bem-vindo. Sim, a gente porque teve é alunos assim. o momento que ele pode fazer o salto quântico, né? O salto profissional na vida dele. No curso a pessoa pode entrar intermediário e sair profissional. Que é o que aconteceu Entendeu? praticamente com toda a turma no Toda seu a curso. turma que eram níveis intermediários e o pessoal conseguiu assimilar muito bem. Óbvio que no primeiro dia teve uma certa dificuldade. Técnica não é algo que você vai pegar de um dia para o outro. Tanto é que é muito bem frisado com os alunos, testem, pratiquem. A gente não recomenda, estudem. Edu. A gente não recomenda, e eu percebi, e assim, eu estive presente, eu vi o nível de complexidade do curso. É um curso muito difícil. Então, assim, você que é iniciante, não é que eu tô tesourando você. Você vai fazer o curso de Hammerdown, Edu, mas é importante você fazer antes um outro curso. O Fuzzy dá o curso de polimento para iniciante lá na DEA. É um curso que é interessante você ter esse primeiro contato, porque o Fuzzy vai pegar na sua mão, vai segurar a máquina contigo, vai te ensinar o caminho das águas. Depois disso, você ainda vai fazer alguns carros. Você tem que apanhar, tem que sofrer. Você tem que entender para poder fazer o curso do Edu, porque senão, vamos ser sinceros, não vai ser um investimento em vão. Porque exige uma base, esse curso exige uma base. É legal ter uma boa base mesmo. Até quem tem base sofre com a complexidade. A gente tira de base que profissionais que já estão aí habituados, já fazem carros, fazem polimento e sofreram um pouco com isso. Imagina isso para quem está iniciando. Então não é muito ali a proposta a gente pegar esse público e jogar já numa situação mais complexa e não absorver, não aproveitar Exatamente. Então assim, Então, o recomendado é isso. Você que está nos assistindo, caraca, eu queria muito fazer esse curso do Edu. Você vai poder, mas se você não pegou numa máquina, ou se você pegou, mas ainda é considerado um iniciante, vem fazer o nosso curso com o Renatão. Ele vai literalmente pegar na sua mão, baita curso. E na sequência, para quem não sabe, a DEA, ela dá tutoria, ela dá monitoramento pro pós-curso. E aí você vai chegar no momento que você vai falar, Renatão, eu já preciso evoluir. Preciso evoluir. O Renatão vai falar assim, cola no Edu que é sucesso. É um dos caminhos. Na DEA a gente tem alguns caminhos. Temos o caminho de você ir pelo Richeri, que também é um excelente professor de avançado. Você ir pelo Pablo,
que é outro referência gigante, E acabou de ou abrir um você ir novo. pelo Edu. Eu acho que cada um Eu tem que faria os acrescentar, 3. né? Eu faria os 4. Eu primeiro ia fazer o curso com fãs, depois eu já ia pra um, depois pra outro, O que é interessante voar. de falar é que todo professor tem algo a acrescentar. Tem algo Ah, a tem. Mano. Eu já fiz do Pablo e do Richelli. Eu fui aluno, cara. Mesmo Porque, sendo assim, professor, velho. Uma Aprendi. coisa que eu tento controlar muito é questão de ego, entendeu? A gente não pode estabelecer que o meu curso é o melhor, nada disso. O meu curso quer te passar algo que você aplique, seja vantajoso. Tem outros professores com conteúdos muito bons também, e tudo isso vai agregar. Não estou aqui para dizer que o meu curso é o melhor, não. Ele é um curso para você absorver conhecimento e ele vai te ajudar. É uma solução, vai te ajudar financeiramente, porque Exato. você vai ganhar horas no seu serviço, vai remover situações. Eu prefiro prezar pela realidade da coisa e manter ali a questão de, eu sou um professor que eu quero passar um conhecimento pro dia a dia do meu aluno para que ele consiga o quê? Ser produtivo, ganhe mais dinheiro, consiga entregar bons resultados em menos tempo. Isso é interessante. A pergunta que ninguém faz hoje em dia é justamente essa: o detailer ganha dinheiro? Está ganhando dinheiro? Se fala demais em técnica, em produto. Você está ganhando dinheiro, coaching. você que é detailer. Então, assim, você literalmente está ganhando dinheiro. E se você tá, Agora. é o suficiente? Era isso mesmo que você queria? Ó, esse curso do Edu, ele vai falar de empreendedorismo também. Sim. Então ele fala assim, cara, eu te ensinei a remover risco profundo, mas como é que você vai comercializar esse serviço? Outra, no que isso vai potencializar o seu serviço? Qual é a coisa mais cara para você? Não me diga que é produto. Nem me diga que é o aluguel da sua estética. Nós sabemos que a coisa mais cara é isso aqui, ó. Homem-hora. Uma frase que eu carrego comigo é o quê? A mão de obra especializada custa mais caro. Então, se você vai ser um cara especialista, ao mesmo tempo você já carrega com você isso de você ter mais valor. Eu não digo preço, eu digo valor. Quando você se especializa nisso, você consegue trabalhar num risco em 10 minutos, você resolve e ganha uma baita grana, coisa que às vezes você poderia deixar passar porque você não se especializou, e você passa a monetizar mais, captar mais, entendeu? Sim. O aluno termina o seu curso, né? Já com essa formação, ele já consegue, faz parte do curso, ele conseguir remover os riscos, né? Ele só é liberado, literalmente, porque ele consegue, e o Edu ele é bem insistente, o aluno que desenvolve rápido, ele já deixa de escanteio, mas aquele que tá difícil, ele pega na mão do cara, pro cara chegar. Eu posso até me tornar chato no meio do curso, mas eu tô sendo pago para isso. Porque o aluno ele tem que ter atenção. Quando a gente estudava, o professor não chamava a nossa atenção, quando a gente não ia bem, e a gente é nada mais um professor de escola, só que com abordagem diferente, com um tema diferente. É isso aí. A gente tem que estar em cima do aluno, tem que ver como ele está desenvolvendo. Ele está pagando por isso, né? E aí você que faz o curso, é formado, recebe certificado e tudo, Sim. você se torna um chancelado pela ideia. A técnica de remedal, gente, você não sai em ideia. Quanto isso é profundo e importante pro seu lado profissional. A sensação que eu quero ter do meu aluno, assim que ele finaliza o curso, é que ele fez um bom investimento. Isso. Porque a realidade de cursos hoje no Brasil é o quê? O cara tá louco para ganhar o dinheiro do aluno, passa meia dúzia de informação que se o cara acessasse um YouTube da vida, ele ia ter as mesmas informações, entendeu? O cara sai mais perdido do que cego em tiroteio, entendeu? E o cara depois não quer nem saber se o cara vai desenvolver, se o cara vai sair com um conteúdo bom, se o cara vai pegar a técnica que ele pegou no curso ali e vai ganhar dinheiro com isso. Não, a realidade do curso hoje no Brasil são cursos de baixo nível, entendeu? As pessoas estão investindo em cursos e saindo cada vez mais frustradas. É só mais do mesmo. Os professores desses cursos estabelecem muitas regras. Já vi professor falar, não se inclina a máquina rotativa. Aí você vai ver o histórico do cara, o cara nem sabe usar a rotativa e tá falando pro aluno dele que ele não pode usar, que ele não pode inclinar. Mas ao mesmo tempo, Edu, você tá certo. Deixa eu só abrir um parêntese. A gente também vê atrocidades também, a gente vê o contrário. Sim. O cara fazer coisas que realmente não pode fazer. Me diz uma coisa, mito ou verdade? Eu vi um vídeo disso, na minha mente, eu tenho certeza que é errado, mas eu posso estar enganado, já que você quebra tabus. Um professor, o cara é professor, é até conhecido no Brasil, lançou um vídeo, aqueles vídeos pílula, para o cara fazer o curso online dele, com uma máquina rotativa. Falou, isso aqui é uma máquina rotativa, vocês vão perceber que conforme você está usando a rotativa, em alguns momentos ela começa a puxar.
Eu vou ensinar você agora de como é parar de puxar com a rotativa. Eu vou te ensinar a não ter esse problema. Cara, me desculpa, se eu tiver errado, você me corrige agora. É o momento de eu ser corrigido em rede nacional. O que esse cara fez pra mim é imperdoável, mas talvez pra você seja totalmente normal, por isso eu preciso saber. Ele levantou a máquina em movimento e devolveu. E disse que isso parou de puxar. Isso pra mim não foi aceitável, mas isso é aceitável? Não faz sentido ali, não faz sentido. Eu acho que se você está trabalhando com a máquina e o movimento dela está desconfortável para você manusear, alguma coisa está errada ali, as engrenagens não estão batendo. Eu acho que o posicionamento do braço, do corpo da máquina, você já consegue... Determinada máquina requer certo tipo mas de o cara postura, fazer isso, mano, entendeu? eu fiquei doente com isso, cara. Aí ele extrapolou mesmo. É por isso que eu falo, eu quis usar esse exemplo, porque é o seguinte, a gente falou muito de break the rules, mas assim... Aí já é demais, né? Pode quebrar as regras, mas com consciência, viu? Com consciência. Aí já é demais, né? O objetivo do curso é realmente oferecer um investimento para o aluno de boa qualidade, acessível também, e entregar realmente um conteúdo. Tudo que a gente fala, a gente aplica. Lembrei. Igual eu quero ver. Mito ou verdade? Você tira risco de vinco, mano? Tira risco de vínculo. Não! Você lixa vínculo, mano? Não. Sabe aquele meme que é os carinha comemorando com o cara assim? É o Edu, assim, ó. Edu. Sabe os Minions? Aquele óculos escuro. É isso agora. É os Minionzinhos. Pode jogar aquilo ali Pode jogar isso aí quando ele falou do vínculo. Não, aconteceu no curso que a gente tinha lá um risco na coluna do carro e que ele dobrava ali na quina. Nossa. E nem fui eu que fiz, tá? O Rafa, parabéns, Rafa. Parabéns, Rafa, gente. O instrutor? Gente, o Rafa é o nosso técnico. Da DT Elite Academy. É o nosso xodó. E assim... Eu falei, Rafa, o que você tá achando do curso? Eu queria pegar nessa lixa, eu queria mexer um pouquinho. Vai lá, toca. Aí Edu, quando os alunos estiverem bem empurradão, aquele finalzinho ali, você vai lá, pega a mãozinha do Rafa e passa alguma coisa. E a gente pegou num defeito justamente assim, um defeito que ele mais já complexo. Tinha uma curvatura, um raspado ali na coluna. Putz, mas Edu, como é que a gente vai trabalhar? Ele tá fazendo uma curva aqui. Eu falei, a Brasil Flexível é pra isso. A gente entrou ali, corrigindo aquela quininha, poliu manual, de tão fácil que as marcas estavam ali, poliu manual, depois fez um lustrinho com máquina e resolveu. Esse é o meu Rafa, parabéns, Rafa. Entendeu? Então, obviamente vai ter riscos que vão estar localizados ali numa curvatura que é impossível de você corrigir. Mas nem sempre é assim. Tem situações que você pode corrigir de uma maneira super fácil. Legal. Mano, agora acho que foi pra quebrar o Lembrando, tabu. Lixar pra melhorar, não pra remover. Lixar pra melhorar, não pra remover. Isso. Essa é uma frase que tem que estar na cabeça do claro. Melhorar, não remover. E se você... existem riscos que não sumiram, mas visualmente... Sim. É que o cliente a só gente vê... vai pegar risco ali, Outra coisa, o cliente só vê 30% daquilo do que a gente vê. A gente vê nós somos todos paranoicos, a real é essa. Então, a gente vai... o cliente só vê 30%, e o olho dele não é treinado, eu já vi cliente que fez carros em outros locais. Edu, olha, fiz um polimento em tal lugar. Nossa, olha o tanque que tá legal. Na verdade... Aí, tava ruim que dói. Quando eu olhei o carro, falei, putz, pra ele tá legal isso aí, eu vou ficar na verdade, se a gente fizer uma pesquisa a fundo, o cliente ele só percebe a remoção do holograma e da teia de aranha. Ou seja, a questão do brilho que acontece no carro é o que chama mais a atenção dele. E eu fui aqueles que riscos chegar o isolados problema. para ele. Acontece o quê? Ele nem vê, velho. Mas essa parte, muitos profissionais sabem que o cliente não tem essa visão. E trabalha em cima disso. E o cara trabalha vendo uma parte de coisa na pintura que ele podia resolver. Vai ver mesmo. Aí, aquela missão que nós, professores, todos sempre falamos nos nossos cursos. Sabe quem é o seu cliente mais trabalhoso? Você mesmo. Você trabalha pra você, meu amigo. Não, você cobra de você, pode entrar, Sérgio, a gente pode entrar também em outro assunto que eu vejo que acontece muito no mercado, que é o quê? O detailer hoje ele não está preocupado em fazer o serviço para o cliente dele ver. Ele quer fazer uma baita de uma propaganda para o outro detailer ver. Para falar, olha aí, meu trabalho é perfeito. Aí você adora, uma amostragem necessária erro, cara, porque o detailer, o polidor viu o seu trabalho, ele fala, porra, Foso, ficou muito bom, cara. Mas ele não vai te indicar um cliente. E ele não paga suas contas, é o cliente. Ele não paga suas contas. Sabe quem é teu chefe? É teu cliente, mano. Mas
vamos chegar num momento agora muito importante. Cara, que papo gostoso. Edu, se dependesse de mim, era até 5 horas da manhã. Tá sendo um dos podcasts tá mais sendo longos, né? delicioso. Um dos mais Mas a gente longos. chegou num momento muito importante agora. Roda aquela vinheta esperta. Porque agora estamos no momento The Magic Box. E agora vamos pro Magic Box com o Edu, que ele é especial esse, ele pediu uma bolsa grande aqui. Não sei nem É uma porquê, Magic né? Box pesada, mano, mas tudo bem. Vamos lá pra São 5 produtos 5 produtos. e existe um campeão, a medalha de ouro, a medalha de prata, de bronze. Só A gente começar... vai fazer um top 5. É o Cinco top pra 5 um. do quinto pro primeiro. Tá. E Tá? primeiro. É. Então dessa tua bolsa E o porquê, mágica aí, né? The Não é só Magic mostrar Box. o porquê, Tá, velho. vamos lá. Deixa eu ver Em qual- quinto lugar, Ó, em quinto lugar, vem esse carinha aqui. Metal Polish da Gion, Q2M Metal Polish. Por que eu gosto tanto desse carinha aqui? Porque eu já peguei, eu citei que eu já peguei muita pintura ruim, eu já peguei muito metal ruim. E cara, o que esse produto fez, de maneira fácil até, independente de que tipo de polimento tenha sido, seja com máquina ou manual, você olhava assim, cara, resolveu, tá ótimo. E o melhor de tudo, o resultado que ele me entregava, quando o cliente olhava onde eu tratei com esse cara, o cliente ficava louco. Putz, Edu, às vezes eu fazia um baita de um polimento, mas o frisinho que eu poli com metal polish foi o que mais agradou o cara. E é nessa que a gente vai ganhando cliente, justamente nesses tratamentos específicos, sei lá, até um condicionador de pneu que eu falei com você, muda muito. E é um produto que, velho, ajuda muito, você resolve vários tipos de problema ali no metal, deixa um brilho legal, eu acho que não deixa aquela coisa também extremamente brilhosa, eu acho que fica num padrão bacana de você entregar, não Legal. fugir muito do que é original, principalmente quando a Legal. gente fala de metal, né? Aham. A não ser que o cliente queira mesmo ali um metal super bem polido, mas esse eu não fico sem. Tá bom. E vamos lá, Quarto colocado. Quarto. quarto colocado. Em quarto lugar. Tan, tan, tan. Nananana. Ó. Step 1, Marine Polish. A gente pode chamar de marine polish ou bomba nuclear? Bom, aí fica. Aí faz sério. com o seu critério. Porque esse cara aqui, se alguém falar que isso não corta, alguma coisa tá errada. Tá. Mas Tá aqui, mesmo. aqui eu vou dizer, é a minha bomba nuclear para situações ali que eu realmente Mais que o preciso- compound. que eu preciso entrar pesado e resolver rápido, esse cara aqui me ajuda. Palinha marina em carro. Nossa, não, o Marine aqui é só uma casa do destino. Entendi, tá bom. Certo. Mas perfeitamente aplicado ali em vernizes automotivos, para quem pega ali os vernizes duros, aquele carrinho que tá mais surrado também, resolve bem. Ó o pulo do gato do cara. E, Então. e uma coisa, mas então se corta demais não deve dar acabamento. Aí outro ponto que eu acho sensacional nesse produto, o equilíbrio. Consegue cortar bastante, mas ele não perde ali aquela polaridade do acabamento. Tá? Então não pode faltar um produto desse, porque a gente nunca sabe o que vem pela frente. O que vai vir? Certo. Então a minha bomba nuclear sempre tá lá, que aí a gente só pega e... Essa é a bomba nuclear assumindo a quarta posição. Ah, e detalhe, pro Hammer Down, Perfeito. é um dos compostos que mais Olha, se se saiu adequa. bem. Então, pra minha técnica também, ele não tá aqui aleatoriamente. tá, Legal. gente? Ele tá aqui porque ele também tem um... Ó, tem uma importância Tem um- significativa. Justamente. Legal, legal. Agora vamos para a medalha de bronze. Terceiro colocadinho. Agora o top 3 ficou difícil. Tududududu. Mas vamos lá. Top 3. Em terceiro lugar, medalha de bronze. The Primer! Kitchen Primer! Essa é uma estrela. É, uma estrela... A gente até fala assim, o que a gente fala na Detail Shop Brasil sobre o Primer? A gente fala assim, o Ministério do Detailer adverte. O Primer é extremamente É viciante. viciante. É mesmo. O que eu tenho pra falar do Prime? Eu trabalho muito com cor sólida, pinturas sólidas ali. Quem trabalha com polimento sabe que são pinturas que você precisa ter um timing de finalização muito bom para você chegar no nível de perfeição daquilo. E esse cara aqui, putz, nunca falhou comigo. Sempre consegui finalizar vernizes macios ou verniz, um preto sólido, né? O preto ninja, o preto Cadillac. Apesar de até vernizes macios, ele ter uma abrasividade ali acentuadinha, quando a gente fala de um composto de finalização, ele é um bom abrasivo, ele finaliza muito bem. Ele consegue ser elástico.
E ele combina até com boinas, assim, você pega uma boina de refino, Sim. né, e bota ele, Até você com faz um boina cortezinho. Se você casar ele com uma boina de microfibra, você consegue refinar. Então, ele é muito versátil. Verdade. Manutenção de coaching. É isso aí, remover Entendeu? imperfeiçõezinhas de coaching. Poxa, às vezes um coaching deu uma leve danificadinha, é super rápido. Putz, Como pré-coaching também, né, Edu? brilho não precisa falar, né? Acho que Brilho, todo mundo já tá toque. cansado de falar, Eu ouço muito do detailer quando ele usa o primer, ele fala assim, cara, passa o primer no carro, se um cliente chega, e ele fala assim, tá pronto, né? Já passou o coaching. Não, esse aqui é só o primer e tal. Então, enfim, ele é o cara. Ele é o cara. Eu gosto da versatilidade. Acho que o Primer, daqui uns dias, você pode mudar pra versátil. Eu acho que isso é um produto que quase todo detailer coloca na Magic Box dele, meio que, não tem como escapar. Colocar, porque é tão difícil você encontrar tanta característica num produto só que Enfim, é difícil. Top 3. medalha de bronze. Agora vamos lá. Medalha de prata, bronze. medalha de prata. Agora vamos pro em segundo lugar. top 2. Está... Pode? Claro que Pode? Pode. A gente não poderia falar de Hammer Down sem falar de Com a boina de oficial microfibra. mundial do Hammer Down. Essa é a boina oficial do Hammer Down. Essa boina que realmente faz estrago. É o míssil. Aqui é a bomba nuclear e aqui é o míssil. Né? E com essa boina eu consigo entregar o quê? Eu consigo cortar super pesado. E quando eu limpo ali a peça para ver o resultado que eu obtive, eu tenho o resultado de uma boina de espuma de super luz. Tão bem acabado. Claro essa que é boina entrega. necessário saber usar. Claro. Recomendado ter ar comprimido para estar sempre Justamente. limpando É ela. uma boina com certas peculiaridades em questão de cuidados. Tem mais de uma ali Você pra vai ter que ter trabalhar. uma quantidade maior, saber estabelecer o momento de troca, entendeu? Ela não é uma boina que você vai usar igual uma boina de lã, entendeu? Ela tem características de cuidado bem diferentes ali de uma boina convencional. Legal. Mas usada da maneira certa, ela tem de vernizes médios, ela tem de Perfeito. vernizes duros. Com o composto certo, você também trata um verniz macio. E lembrando que a Leica tem uma boina dessa com abrasão um pouco inferior, que é a Isso, interface que no caso, laranja. a interface laranjinha. Que eles chamam de one step, inclusive. Que é mais versátil ainda, porque aí como ela tem uma agressividade mais reduzida, você trabalha ali com O famoso corte moderado. pontos a pontos de verniz, você consegue fazer isso com a boina só, e tem uma técnicazinha no curso com essa boina, que é muito... Olha o spoiler do curso. Que é muito Vamos boa. pra medalha de ouro, vamos pra medalha de ouro. Medalha de ouro. O que vai sair daqui, Sérgio? Não faço a Vai mínima sair um ideia, carro cara. daí de dentro. Um carro, um cachorro, uma cabra, vamos lá. Vai sair um carro daí de dentro, velho. 1, 2, 3 e vai. Não podia faltar, você Não sabe que podia eu sou faltar. viciado. É. As máquinas da McShine. Ele pegou uma pra representar todas, tá, pessoal? É isso? Eu uso todas, gosto de todas. E essa aqui é meu xodó, M8 Pro. Quando ela chegou, eu fui o primeiro a usar essa máquina. Cara, foi. A gente não tava botando fé nela. A gente pegou assim, 8mm, sei lá, livre. Ô, Edu fez um lixamento num capô e falou, cara, arruma uma orbital aí. Eu falei, qual? Pode ser qualquer uma. Falei, essa aqui eu acabei de trazer pra Deia, aproveita e testa ela. Eu já falei assim, sabe, tirando ela de tempo. Aí eu tô lá no computador fazendo umas coisas, daqui a pouco ele, Sérgio, vem cá, Sérgio. Aí eu fui, caraca, mano, experimenta isso aqui. Capaz daquele TikTok, experimenta isso aqui. É muita massa. Aí eu fui lá, olhei pra ele e falei, caraca. Na sequência, quem apareceu? O Pablo. O Pablo. Pablo, experimenta isso aqui. Que máquina é essa? É uma de 8mm. 8mm? Tá. Você viu que ele não tava assim, botando fé. No que ele ligou e começou, olhou pra mim e falou... Não, ele arregalou o olho. Assim. Ele arregalou o olho e falou assim, pode separar já uma pra mim lá na... Quero uma. Quero uma. Vou levar. Então assim, é um negócio muito louco essa máquina. É um negócio muito louco. E o que eu tenho pra falar dessas máquinas é o seguinte... A de 15 também é absurda. Também. Não, todas. Não dá 21, nem não dá pra né? falar de uma específica. Eu nem vou falar muito da M8 pra não ser injusto. Todas são ótimas. O sistema McShine de máquinas é fantástico. São máquinas que, pra quem quer investir bem, ter máquinas de ponta, são as máquinas. Inclusive, batendo de frente com as máquinas aí, com máquinas de marcas famosas no mercado. Não perdem nada. Europeias, etc. E tal. Tá? Inclusive, a 21 que eu tenho, não vou citar, mas bate feio numa marca famosa aí.
Então acreditem, essa máquina, milagre. todas as máquinas da McShine parece que tem, o projeto delas é muito bem estabelecido, muito bem projetado. Muito bem. E esse é o top 1. Não, eu- Medalha top de one. ouro da Magic Box. Vamos encerrar então o nosso Sim. podcast, depois da gente ter feito mais uma faculdade que eu e o Renato frequentamos Nós vamos fazer aqui. um livro aqui, nós estamos pensando em fazer um livro, mano. Acho que já tá doutorado já, mas enfim. Cara, aquela parte final que você tá livre pra dar aquela sua The Last Message, a última Recado mensagem final. Pra quem pros você nossos quiser. caros espectadores. A mensagem que eu tenho para passar é que se dediquem, estudem, tenham personalidade, vocês têm total autonomia para desenvolver processos, não fiquem baseados só em regrinhas do mercado. Eu acho que o detailer tem que ter essa liberdade, sabe? Tenham personalidade, por mais que vocês possam tomar um tapa quando vocês mostrem a cara, não tem problema. Dá uma limpadinha no rosto ali, segue a vida, continua nisso. Tenham persistência, não deixem o ego consumir, que é um grande problema no nosso mercado, que os profissionais ali com um certo nível de nome no mercado deixam o ego meio que corromper. Ajudem o próximo, ajudem seus amigos, né? Não fiquem retendo conhecimento. Pô, desenvolveu algo, troca ideia. Não fica com aquela, sou o melhor. Não precisa disso, sabe? Eleve o nível do Full Detail. E eleve o nível do Full Detail. Detailers unidos jamais serão vencidos. Justo. Então vamos brindar. Vamos brindar. Gente, isso. obrigado. Não esqueça de deixar o like, Com certeza importantíssimo. compartilhar nos grupos, redes sociais, onde for, se gostou, deixar aquela mensagem pro Edu. E se tem algum assunto que queira ver dentro do podcast, Pode colocar é aqui. importante. Coloca pra gente poder saber e chamar a pessoa especializada que a gente Venha-se embora. Obrigado, Edu. Vamos brindar. Obrigado pela Coreografia. entrevista. Obrigado, cara. Você é sensacional. Fantástico. E é isso Vamos aí. primeiro brindar. Rose and Coffee. Valeu, até a próxima.